Fala, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Max Talk. Lembrando que nosso Max Talk é feito aqui pela MaxBot, né, uma empresa de atendimento ao cliente, uma plataforma de atendimento ao cliente, e hoje nós vamos falar sobre como construir uma estratégia de atendimento para diferentes perfis de cliente. Lembrando que a gente vai explorar ali um dos conceitos que é extremamente importante. A gente já foi introduzindo um pouquinho sobre esses conceitos nos episódios passados, né? Você que acompanha a gente todos os dias, você deve ter percebido que a gente falou ali um pouquinho sobre categorização dos clientes, né? Como que você deve trabalhar. Hoje a gente vai aprofundar toda essa parada, né? A nossa convidada de hoje é especialista nisso, então a gente vai falar bastante sobre isso e mostrar para você a real importância de você adaptar estratégia de atendimento ao cliente para esses diferentes perfis de cliente, né? E isso é tão importante porque o mercado ele está cada vez mais competitivo, todo dia aparece um novo concorrente, e isso pode te ajudar como um grande diferencial, uma vez que se comunica melhor para um perfil específico de cliente, ele se sente mais abraçado, vamos dizer assim, não sei se essa vai ser a palavra certa, mas se ele se sente mais abraçado, se ele sente que a sua comunicação está conversando de verdade com ele, com as dores dele, com as necessidades dele, isso vai fazer com que esse cliente se aproxime muito mais do seu negócio e acabe fazendo mais negócio com você. Então a gente vai entender esses diferentes perfis de cliente, como que as empresas podem criar experiências cada vez mais ricas e satisfatórias para cada um desses perfis, e isso acaba melhorando a fidelidade desses clientes e impulsionando todos esses negócios, né? Então, hoje a nossa convidada é a Karen Caruso, né? Ela que tem aí uma experiência gigante, ela já passou por empresas como a Teleperformance, a Gol Linhas Aéreas, Banco Original, e a última experiência dela foi ali na PicPay, né, que é uma plataforma de pagamento, já com mais de 19 anos em operações de atendimento ao cliente, passou por um monte de empresa ali, já criou várias estruturas de experiência do cliente e hoje ela aceitou conversar aqui com a gente. Karen, o meu convite, fico muito feliz de ter você aqui com a gente no podcast e eu queria que você se apresentasse para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente da forma que você gosta de se apresentar para a galera aí. Fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, agradecer, Rômulo, o convite. É bacana estar aqui, trocar ideia. Eu gosto sempre de falar sobre atendimento ao cliente, sobre experiência do cliente. Como você falou, eu faço isso há mais de 19 anos, né? Comecei, como a maioria das pessoas que começam em atendimento, atendendo o cliente, ouvindo ele lá na linha, e aí fui fazendo toda a minha carreira no atendimento. Descobrindo novos negócios, mudando de segmento, mudando da aviação para o financeiro, depois de um banco um pouco mais digital, mais tradicional para uma wallet, enfim. Acho que a experiência do cliente ela acontece todo dia, até entre a gente aqui está rolando uma experiência do cliente, você na hora que me recepciona aqui, enfim. Então, acho que faz parte do nosso dia a dia e o olhar que a gente dá para isso faz muita diferença para a coisa dar certo, para fidelizar, para ampliar negócio. Então, acho que é um pouquinho disso. Você me apresentou super bem, falou um pouquinho da trajetória. Espero conseguir dividir aí com todo mundo as informações e, enfim, trocar uma ideia aqui. Muito feliz pelo Legal. convite. Show, obrigado aí, Karen. Karen, eu queria que você compartilhasse um pouco mais da sua trajetória ali, o que que você fez nessas empresas que eu citei ali, que melhoraram a experiência do cliente. Queria que você contasse para a galera, para o pessoal poder conhecer um pouco mais profundamente tanto a Karen quanto o que que era a experiência do cliente, o que que você fez em cada uma dessas empresas que você passou. Perfeito. Bom, como eu falei, comecei atendendo, então
Ali eu estava começando a entender o que era o mundo do atendimento ao cliente. Isso acontece com todo mundo, né, que é de call center, a maioria das pessoas começa assim. E aí, quando eu fui para o mundo de companhia aérea, que foi uma grande sorte, né, e já para um mundo bastante complexo, eu comecei a perceber as diferenças desses clientes. Rapidamente, né, como você atende, a companhia aérea que eu trabalhava não atendia ainda o mundo todo, estava muito nacional, e eu cheguei exatamente no momento onde ela é internacional, né, começar a vender para o exterior, vamos vender passagem internacional. E aí, neste momento, a gente começou a perceber as diferenças dos clientes, mesmo em linha, mesmo já na operação do dia a dia, um supervisor. Então, acho que tudo que a gente vai falar aqui, Romulo, serve para todos os cargos, sabe? Não existe uma operação de experiência que funcione bem se não tiver todo mundo atento para isso. E aí, lá na supervisão, lá no atendimento na ponta, a gente já começou a perceber algumas diferenças que ainda não estavam mapeadas na central de atendimento, porque era tudo muito novo, mas que faziam com que a experiência fosse melhor ou pior para cada usuário. Então, quando a gente pensa em estados diferentes, até a forma de se comunicar, o jeito que você fala, o jeito que você explica, a forma que você pergunta algumas coisas, já dava uma diferença incrível para esse cliente. E aí, nessa minha trajetória, eu acabei chegando na área de qualidade, na área de treinamento. E foi um dos grandes diferenciais a gente focar muito em treinamento, para que a experiência de cada cliente, de cada público fizesse sentido. Então, acho que, pensando na estratégia de companhia aérea, acho que um dos maiores pilares que eu trabalhei e que fez muita diferença na experiência do cliente foi, primeiro, mapear essas diferenças, porque é preciso mapear essas diferenças e fazer com que elas gerem algum nível de padrão. Não pode ficar na mão de quem está atendendo só essa percepção, embora ela seja muito útil, e a gente não pode esquecer que esse cara ali é um recurso de perceber o que está acontecendo naquele contato, mas no momento que você mapeia e percebe, criar estratégias e criar momentos que esse cara possa utilizar essa estratégia, né, que ele possa colocar aquilo em prática. Isso acontece em pequenas empresas e nas maiores empresas do mundo. A Disney faz muito isso, né? Ela dá autonomia para as pessoas, coloca algumas regras, algumas oportunidades de encantamento, e aí o funcionário ele tem um treinamento para saber em que momento utilizar. Fluir. Com muito foco em treinamento de pessoas, quando eu cheguei lá e quando a gente estava começando essa estrutura, isso não era tão relevante. Nós criamos, de fato, uma área de treinamento, que olhava para isso, né? Para esse mapeamento das experiências de como é que a gente ia multiplicar, desenhar o melhor modelo e treinar as pessoas para isso. Então, acho que olhando para esse universo foi uma das principais, acho que um dos principais ganhos. E padronização, porque tem um outro detalhe, a gente fala muito, esse cara ali do call center, né? E já foi até, então, o cara do call center. Bom, eu adoro, mas eu sei que no mercado tinha aquela coisa, mas o call center. Só que eu vinha de uma empresa que tinha vários pontos de contato com o cliente. E o que a gente fez foi se unir. Então, em vez de segregar, que é muito comum que acontece, o cara do telefone, o cara do chat, o cara do e-mail, do WhatsApp agora, que é muito mais comum, não importa, não segrega, traz isso, né? Quais são os outros públicos que conversam com isso? Eu tenho uma área comercial, que também é um ponto de contato do cliente, eu tenho uma área grande de vendas, que é o ponto de contato do cliente, eu tenho um balcão de check-in, não importa. Vamos unir essas frentes, né? E padronizar. Cada uma com o seu perfil, cada uma com os seus papéis e responsabilidades, porque a interação é diferente, mas vamos dar um treinamento que equalize isso para que o cliente sinta esse jeito, essa experiência que ela tem que ser corporativa, ela não pode ser só quando ele fala com o Rômulo, quando ele fala com a Karen, né? Então, a Aérea, isso foi nessa minha primeira grande experiência, isso foi um grande passo, um divisor de águas, que aí, obviamente, acabou me gerando convites e outras conversas, e acabei indo para o mercado financeiro, quando estávamos estruturando uma primeira central de atendimento. Então, na companhia aérea, obviamente, isso foi acontecendo várias vezes, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. A gente montou muito call center e tinha todo esse know-how. E aí, no mercado financeiro, não foi tão diferente. O desafio era, bancos existem muitos, mas nós somos um banco digital. E aí, como é que vai ser diferente essa central de atendimento? O que a gente vai personalizar? E do básico, como a gente vai construir uma central de atendimento? Como a gente vai segmentar os clientes? No banco é tradicional ter um segmento de cliente, está muito atrelado à renda, a perfil, enfim, mas como é que a gente atende ele? Como é que a gente se estrutura tecnicamente? Como é que a gente se estrutura no básico para isso? E aí foi a hora que eu cheguei também para a gente construir esses detalhes. O tempo de atendimento é diferente, as coisas óbvias são diferentes, e aí como é que a gente mapeia e descobre aquilo que não é óbvio para esse cliente, para que ele se sinta fidelizado, né? Então, acho que isso foi
Resumindo muito essa trajetória de quase 20 anos, esse é o grande desafio: mapear essas oportunidades, entender onde elas estão acontecendo e o que é bacana fazer com elas. Legal. Ô Karen, sempre no início de cada episódio, a gente gosta de dar alguns conceitos aqui, até para conseguir colocar todo mundo na mesma página, vamos dizer Perfeito. assim, né? A gente tem da mesma forma que você segrega aí os perfis de cliente, a gente precisa fazer com que todo mundo tenha entendimento de tudo que a gente vai conversar ao longo de cada episódio, né? Então, para a gente poder conseguir trazer alguns conceitos aqui, queria que você falasse os conceitos de criar esses perfis, do porquê criar, a importância disso, a necessidade, enfim, eu queria que você trouxesse esses conceitos um pouco para a gente poder conseguir colocar todo mundo que está ouvindo a gente aqui na mesma página, assim. Perfeito. Muito se fala de segmentação de clientes, né, Romulo? E aí, eu estava até refletindo antes do nosso papo, se faz sentido para todas as empresas. Na grande maioria faz, segmentar, né, dividir esse cliente em bloquinhos ali, saber exatamente com quem você está falando, ou minimamente com quem você está falando, né, porque exatamente a gente, quando faz grandes grupos, pode ter alguma diferenciação, mas aqui, quando a gente fala de segmentar, é construir grandes grupos, grandes blocos. Como eu comentei, no mercado financeiro é muito comum. Você escolhe algumas questões como renda, nível de investimento e coloca esses clientes em agrupamentos, digamos assim. Quando a gente olha para outros mercados, ainda assim, ainda não tão comum para todo mundo, né? Dependendo muito do tamanho da empresa, do porte, ainda assim faz muito sentido, porque você consegue fazer a oferta certa para o cliente certo. E quando eu falo de oferta, eu não estou falando basicamente só de venda, né? Estou falando de atendimento mesmo. Então, a gente escolhe algumas coisas. Eu estou olhando para um público de qual faixa etária, qual geração, né? Como é que eu me comunico com cada geração? E a gente faz agrupamentos de clientes. É importante tomar cuidado, porque assim, é, nós vivemos num mundo de dados, e eu vou muito falar para você, usem todos os dados, né? Usem, mas são muitos dados, é uma chuva de informação. Então, a gente precisa escolher o que faz sentido para o nosso negócio e começar pequeno, né? Então, eu quero segmentar as divisões, olhe para aquilo que acontece no seu dia a dia. O cliente que compra mais, o cliente que compra menos. Então, não à toa grandes empresas criam, né, clientes frequentes, programas de clientes frequentes. Você tem vários dados. Então, quando você está começando, minha sugestão é: comece pequeno, faça algumas divisões mais simples, mais óbvias, e testes, faça teste A/B. Quando eu segmento o público feminino e masculino, o público por geração, e muda um pouquinho o jeito de atender, faz sentido? Funciona? Dá diferença na experiência? A minha nota muda? Mexe a satisfação do cliente? Então, quando eu falo de segmentação, estou falando basicamente de colocar ali alguns grandes públicos, algumas grandes divisões, para você começar a pensar em como atender com base no perfil desse cliente. Não sei se ficou claro, fica à vontade para destrinchar aí Não, comigo. não, eu acho que ficou assim, é importante a gente falar para todo mundo que essa divisão, ela não é só uma divisão para você enxergar, esse é o cliente que gasta mais aqui na loja, esse cliente é o que esse aqui são os que fazem aniversário em julho, esse aqui são os que fazem. Ele não, você não deve usar essa informação só para dividir os clientes e, beleza, estão divididos aqui na minha base. Essa é uma informação que você deve usar de forma estratégica para você se comunicar com eles melhor, né? Perfeito. Então, na hora de fazer uma abordagem, faz uma abordagem pautada nessa separação que você fez para eles, né? Isso. Então, tá chegando o mês de julho, você separa ali os aniversariantes de julho, faz uma comunicação pautada no aniversário dele, por exemplo. Falou: "Ô, fulano, tudo jóia? Esse é o mês do seu aniversário e tal, que tal você passar aqui para olhar um presente para você, alguma coisa assim?" Então, isso é uma coisa que aproxima muito o cliente da empresa, o cliente se sente valorizado, eh, ele tem a sensação de que a empresa, se preocupa com ele. No final, no fundo, a gente sabe que eles têm a informação do aniversário ali e às vezes é uma automação que rodou, né, mas, eh, É o cuidado, né? quando porque assim, só do fato da empresa ter o cuidado de armazenar esse dado, isso já é positivo. É Por isso. quê?
se a gente olhar mesmo, 90% das empresas não tem esse cuidado, né. Então, qualquer movimento mínimo que a empresa faz de cuidado, isso já é muito valorizado. Então, por isso que, a gente sempre fala que é tão importante fazer essa segmentação, categorização, segregação, enfim, cada empresa vai dar o nome que achar que fica melhor, mas fato é que ela precisa ser feita, mas ela não precisa ser feita só para ficar guardada numa caixinha ali dentro da sua empresa, ela precisa ser usada de forma estratégica. Ô, Karen, e como que você. Eu sei que isso vai ser muito particular de cada empresa, tá? Mas como que você recomenda que seja feito esses agrupamentos ali, né? Baseado nessas características comuns ali, que você indica que as empresas façam? E se você puder dar alguns exemplos de como personalizar a interação, enfim, vamos tentar falar um pouquinho mais sobre isso ali. Tá bom. Bom, eu acho que uma coisa você citou aí muito, muito bem, assim, é para você usar esses dados, é para usar a informação. Então, de fato, consulte e pegue as informações que você vai utilizar, né? Tem muita empresa que faz o cliente preencher formulários gigantes, e não usa os dados. É óbvio que quanto mais informação, melhor, mas assim, uma coisa que perguntam muito é, tá bom, mas por onde eu começo? Que é um pouco disso que você está falando. Como é que eu divido? Por onde eu começo? E eu tenho feito algumas consultorias, participado aí de algumas conversas aí no mercado, e o engraçado é, todo mundo está muito apavorado em ter um sistema para começar. Óbvio que empresas maiores vão precisar por conta da quantidade de dados, mas eu vou te contar um segredo, falando aí das minhas experiências, que empresas bem grandes começam muitas vezes naquele famoso Excel, né? E tá tudo bem, porque não deixa de ser uma ferramenta e se você souber utilizá-la, ela vai gerar muito insumo. Então, acho que, como eu comentei um pouquinho, você falou, o aniversário. Vamos cruzar uma informação. Vou aproveitar o seu exemplo. Eu quero mandar para os aniversariantes de julho. Perfeito. Pega essa informação de onde o cliente prefere falar com você. Ele te aciona mais pelo WhatsApp? Ele te aciona mais pelo e-mail? Ele te aciona mais por um SMS? Porque cada empresa, obviamente, tem ali os seus canais de comunicação. Eu não vou dizer telefone, porque a maioria das pessoas, mas isso também, né, pode mudar, não gosta tanto de receber uma ligação, mas são comuns. Escolhe aquele e-mail que o cliente mais fala com você. Então, não manda só por mandar no e-mail. Olha lá, nossa, a Karen me aciona muito pelo WhatsApp. Manda parabéns para ela pelo WhatsApp. Então, é um cruzamento de informação. É a informação do aniversário da Karen com aquela informação que você já tem ali no seu sistema de por onde ela me contatou, por onde ela me contata mais. Então, acho que é começar olhando esses detalhes. E, de novo, começar simples, e depois você vai ampliando e gerando mais complexidade, até para você poder começar num modelo como Excel. Então, geralmente a gente olha muito geração, faz muita diferença. Quando a gente fala de segmento financeiro, vou dar um exemplo, né, de um segmento que eu estive muito tempo, é normal também você olhar um pouco de faixa de renda, perfil de gastos, né? Mas quando a gente fala de forma geral, dá uma olhada na geração com que você está falando. Por quê? A gente costuma assumir que eu estou aqui num lugar mais tradicional, só tem pessoas de tal faixa etária. Não necessariamente é uma verdade. Então, você precisa dar uma olhada nessa geração, porque a comunicação ela é muito diferente. O e-mail, o WhatsApp, o SMS, ou a forma que você vai colocar até o seu conteúdo, o jeito que você vai escrever e que vai atrair essa pessoa para ir buscar um presente, por exemplo, é diferente. Então, é um dos itens que eu sempre gosto de olhar primeiro. Com quem eu estou falando, pensando aí no universo, né? Em que momento essa pessoa nasceu e qual é a melhor abordagem, de repente, para ela. Sexo é bacana quando você olha gênero, né? Aí, quando você divide masculino e feminino, você também já tá ficando um pouco old school, né? Não tem oferta só para homem, oferta só para mulher. É como eu chego nesse público. Então, eu gosto bastante de começar olhando essas coisas mais básicas para depois ir ampliar. E, de novo, fazendo o teste. Se eu mando essa comunicação, isso que você falou de comunicação é muito legal, porque você, mesmo que tenha um público, sei lá, imenso, 1 milhão de pessoas para mandar a comunicação, não importa, você pode fazer pequenos testes. Para 100 mil eu vou fazer de um jeito, para outra eu vou fazer de outro, e vou ver o que tem maior taxa de abertura, taxa de resposta, que gera mais engajamento do meu público, né? Então, acho que sempre, não importa se você é pequeno, ir testando essas pequenas divisões faz bastante sentido. Legal. Tem alguns exemplos que você já implantou ali, ou que você viu outras empresas usando, né? Não precisa necessariamente você ter implantado ali,
que, que deram certo, ou talvez você tenha visto alguns que deram errado. Eu gosto muito de falar as coisas que deram errado também, porque às vezes a gente fica falando só das coisas que dão certo, dão certo, dão certo, dão certo. Aí quem está ouvindo tem aquela falsa impressão de que, nossa, tudo que eles fazem dá certo. Não, gente, tem muita coisa que dá muito errado, assim. Tem muita coisa que dá muito errado. Então, é, é legal a gente passar alguns exemplos que dá errado. Então, se tiver alguns exemplos para trazer para a gente, vai ser legal. Lembrei de um agora, porque a gente fala muito de usar dados, usar informação, mas no dia a dia a rotina é super corrida e às vezes você dá uns chutes, né? Você pega aqueles seus insights de Uhum. experiência e dá uns chutes. Não tanto tempo atrás, a gente deu um chute, era uma super promoção. Você ia dar um ingresso, enfim, não vou dar tanto detalhe, não posso, mas a gente ia dar um ingresso para um determinado público de clientes com um custo muito baixo, ínfimo mesmo, para aquele cara, e era um público altíssima renda. Então, qual que era a nossa expectativa? Era um ingresso muito procurado, ninguém mais tinha para vender. Nós tínhamos um mega camarote, né? Uma opção muito bacana para o cliente, um custo que era muito contrata esse produto, na verdade, né? Era quase um presente. Só que estava muito em cima da data, mas a gente olhou e falou assim: não, altíssima renda, esse cara se movimenta, ele vai comprar, isso vai ser um boom, vai ser um absurdo. E começamos a fazer oferta. Tanto começamos que foi assim: vamos fazer pequenininho, gente, porque eu tô achando que eu não vou dar conta de atender o volume. Todo mundo vai querer, eu mesma quero. Era isso, né? Aquela mania de, eu mesmo gostei. Não vendemos nenhum nos primeiros 3 dias. Fizemos aquela Nossa. oferta. Nada, não saiu nada. Por quê? Porque a gente até tentou fazer, como estava com muita pressa, olhar assim: mas será quem tem filho? Quem tá tentando olhar essa coisa da faixa etária, para onde teria apelo? Não vendemos absolutamente nada, porque aí esse cara de altíssima renda, se ele queria ir nesse lugar, ele já tinha se programado, já tinha feito tudo, já tinha pago o preço, Uhum. né? Então, às vezes você tem uma super oportunidade, era uma super oferta, mas o timing e o direcionamento, e talvez até o nosso cuidado de vamos devagar porque vai nos atropelar, não atropelou e a gente teve uma ação de baixíssimo sucesso. Na verdade, depois a gente vendeu alguns, obviamente, mas eu estava esperando um boom na minha central de atendimento, um boom no meu time comercial, né? E não aconteceu. Então, a gente erra também quando olha para dados, por isso que eu falo, vamos testando. Vai olhando se funciona. Segmentamos ali um público e não era aquele público. Vou te dizer a verdade, como o prazo para o show, né, para os ingressos era muito curto, eu não consegui nem descobrir que público era naquele momento. Qual seria melhor ofertar? E aí, claro, no momento que eu tiver outra oportunidade, talvez seja outro público, porque eu estou falando de outro show, de outra demanda. Então, dá errado também, né? E a gente precisa saber que é por isso que os testes são tão relevantes. Nós temos normalmente, e era muito comum no mundo de atendimento, de você ter uma ideia baseado na sua experiência, né? E hoje a gente tem que olhar para os dados, mas mesmo assim a gente ainda dá uma pitadinha de experiência e às vezes tem que ir calibrando as coisas. Então, esse é um super exemplo que não deu bom, mas serve para aprender, porque a gente vai ter outros shows, vai ter outros momentos, e aí a gente já sabe, preciso de mais antecedência, preciso olhar outras informações, preciso ver se esse cara já não comprou isso. Será que eu consigo rastrear se ele já comprou isso através da fatura dele? Enfim, o universo de possibilidades, né? Legal. E um exemplo que deu muito certo, assim, você fez uma ação, talvez até estava meio descrente da ação, né? Porque essa ação vocês foram falando, cara, isso vai explodir e tal. E daí um outro exemplo que você fala, vamos fazer, mas não sei se vai dar certo isso não e tal. E daí, pum, explodiu. Tem algum exemplo desse? Tem um exemplo que inclusive a minha chegada no mercado financeiro é pautada nesse exemplo, que foi assim: bom, Uhum. somos digitais e de alto valor, alta renda, tinha um público muito segmentado. E aí surgiu essa discussão de vamos abrir para o varejo, para outros clientes, para outros segmentos, outras rendas. Eu não estava nem lá ainda nessa discussão, estava acompanhando muito de fora, porque tinha uma pessoa muito que eu conheci, enfim, que estava atuando lá. E aí, bom, vamos fazer isso. Mas a gente acha que não vai dar volume, porque por conta do perfil, por conta do que a gente, da nossa proposta de valor, talvez não atraia esse público. Então, não vamos montar um super call center, vamos seguir com a estrutura que a gente tem, que é bastante enxuta, bem pequenininha, e vamos ver o que acontece. Isso foi feito. Eu sei que 3 semanas depois, menos que isso, eu já estava trabalhando há 1 semana e meia e contratando pessoas para estruturar um call center. Por quê?
aquilo que a gente, né, que como banco nós não imaginávamos que ia dar um boom tão grande, essa sim foi uma chuva que ninguém dava conta, em menos de um mês a gente teve que estruturar uma central gigante, e foi aí inclusive que eu vim, para essa central. Então, o chute não é só meu, né, todo mundo costuma dar esses chutes e a gente testa também, porque aí, Romulo, pontuando a verdade, tem uma questão de custo, né. Então, por que teste é tão relevante? Por que essas experiências são tão relevantes? Porque tudo já é um investimento e ainda, felizmente ou infelizmente, no mercado, as pessoas ainda olham o atendimento como um custo. Embora ele seja um grande gerador de relacionamento, de receita, mas a gente vem mudando esse mindset, né? Quando você faz uma abertura dessa que Uhum. você fala, gente, é relacionamento, traz o cliente para perto, é acolhedor, é porque a gente vem mudando muito isso. Então, você ainda escuta quando vai discutir atendimento, mas qual é o preço de atender? Né? Qual o custo do servir, do atender? E a gente vem mudando isso muito aos poucos, conseguindo mudar a mentalidade aí de todo mundo, porque, na verdade, o custo de não atender bem é perder o cliente, né? Uhum. Com toda certeza. E perder o cliente, entenda como perder dinheiro, né? É isso. Não é só menos uma pessoa, né? Porque às vezes a pessoa fala, perdi um cliente. Não, gente, você perdeu não sei quantos R$ 1.000 que essa pessoa ia colocar no seu bolso. E toda É uma só menos rede, uma né? pessoa. Toda uma rede que É, ele se conecta e ele fala mal de você. Eu tenho várias experiências fala. positivas e várias negativas, você também deve ter. E fala mal, né? Indica ou não indica. E indicação faz muita diferença, porque hoje, como a gente tem muita oferta, se você vier indicado, você vem mais seguro. Se você não vem indicado, você fica com medo e de repente até vai para outro lugar. Então, não é um cliente que você perde, são muitos, né? É, é. Eu não tenho os números exatos, mas, por exemplo, o tempo de fechamento de um cliente que veio por indicação, ele é infinitamente menor do que um tempo de um cliente que estava ali na internet, viu talvez uma propaganda sua, viu alguma coisa, algum material seu, estava procurando alguma coisa no Google e caiu no seu site. Quem veio por indicação é infinitamente menor. Esse cara fecha num piscar de olhos porque ele já veio com a confiança dada pelo colega, familiar, enfim, É né? isso. Então, isso é muito importante. Então, nunca trata, perdi um cliente, tipo, foda-se, né? Já era. Não, cara, você perdeu, foi muita gente. E quando você perde esse cliente, você pode estar perdendo toda uma credibilidade, porque, cara, a internet hoje, ela é uma bênção e ela é uma maldição ao mesmo tempo, né? Porque esse cliente pode sair com um grau de insatisfação tão grande e chegar num Reclame Aqui da vida. E uma vez que abriu aquela reclamação no Reclame Aqui, bicho, você pode responder, você pode fazer, ter uma nota alta no Reclame Aqui, mas aquelas reclamações ficam ali para sempre. E quem jogar o nome da sua empresa e cair nas reclamações lá, vai ficar com o pé atrás. Não tem jeito, não tem jeito. E todo mundo A sua nota consulta. vai ser alta. Hã? Todo mundo consulta, né? Eu sempre que vou comprar um Todo mundo serviço, um consulta. produto, recentemente comprei um seguro de viagem, não conhecia a que veio ali com a melhor oferta. Eu entrei no Reclame Aqui na hora para ver como é que era o atendimento. Li as reclamações, que é isso que você falou. A nota era alta, tá bom, mas deixa eu ver Uhum. se eles tratam. Deixa eu ver como eles respondem. É. Porque errar, todo mundo vai errar. Isso também é uma coisa que quem trabalha com atendimento tem que saber, né? Ou quem trabalha no. Tem Uhum. que saber. A gente vai cometer erros, mas como é que a gente resolve eles faz muita diferença, né? Então, eu olho, toda vez que eu vou adquirir um produto, eu olho o Reclame Aqui, eu olho redes sociais, eu jogo no Google e saio buscando e mapeando, a gente faz um pouquinho de FBI para saber se faz sentido, né? É, tem uma história nossa com o Reclame Aqui muito legal. Eu tava num evento aí em São Paulo, aí tinha um stand grandão do Reclame Aqui, assim, e tinha umas brincadeiras para pegar até um bonequinho, tem até um bonequinho do Reclame Aqui escondidinho aqui, né, que eu peguei naqueles negócios de pegar bichinho, naquelas garras, né? Sim. Aí o rapaz que tava coordenando a fila da brincadeira lá e tal, aí eu falei assim pra ele, aqui, quem não tem a empresa que não tem reclamação no Reclame Aqui não pode já pegar direto o bichinho e não precisa encarar a fila, não? Aí o cara falou assim, mas
como você não tem reclamação no Reclame Aqui, né? Eles também meio que se acham, né? É, como que você não tem? Não, não tem. Pode jogar aí o nome da minha empresa, você não vai achar nada. Hoje, infelizmente, a gente tem uma lá, mas a gente já tratou, já está resolvido. É, não tem. Pode jogar aí o nome da empresa lá. Não tem nada lá. Mas como? Quanto tempo de empresa você tem? Assim, 4 anos. E não tem reclamação nenhuma no Reclame Aqui. E não, mas não tem jeito. Mas como é que vocês conseguem fazer isso? Eu disse, é porque meu pai e minha mãe me ensinaram que roupa suja a gente lava em casa, né? Falei assim pro cara, o cara deu risada. Eu disse, não, gente, o cliente, o Reclame Aqui, ele é sempre a última instância num grau de satisfação muito alto. Então, aquelas pessoas que foram até o Reclame Aqui, não foram lá porque elas estão bravinhas. Não, elas foram lá porque elas estão muito, muito, muito puta da vida com a empresa. Né? Tanto é que as reclamações não são 3 linhas, é um Gigantes, baita de um texto. Um baita de um texto. Né? Então, se você se deu um erro de pagamento, não sei o que lá, a empresa não está nem aí para o cliente vai ficando bravo com aquilo, vai ficando nervoso, vai ficando. E motiva isso lá. Agora, se o cliente chama o suporte da empresa e a empresa rapidamente resolve, não, isso aqui foi um erro, está resolvido, teve uma cobrança indevida, verificou, fez a verificação, deu uma resposta para o cliente num tempo hábil, não, beleza, já vimos aqui que está errado e tal, vai lá e resolve tudo mais, e você nunca vai ter reclamação no Reclame Aqui, gente. Então, sempre que vocês puderem resolver cancelamento de cliente saindo, isso faz parte. Cliente entrando e cliente saindo, não tem jeito. Vai fazer parte de qualquer negócio. Mas a roupa suja, procure lavar sempre dentro de casa, não deixar nenhuma motivação para fazer com que esses clientes cheguem lá no Reclame Aqui, porque uma vez que chegou lá, e a Karen deve saber disso, porque trabalhou em companhia aérea, e reclamação de companhia aérea aos montes, vamos dizer assim, né? Eu queria saber disso, até nem é tanto assim o papo de hoje, mas é só para poder tentar instruir a galera do tipo, pô, tive reclamação no Reclame Aqui, como tratar isso? Eu não sei se isso fazia parte do seu papel dentro dessas empresas, mas se não fazia, não era parte do seu papel, é só falar que a gente segue o assunto aqui. Mas se fez parte do seu papel em algum momento, como é que vocês tratavam isso ali? Como é que era essa dinâmica para poder instruir as pessoas que começaram a ter as primeiras reclamações agora e não sabem muito bem como tratar isso? Como é que fazia? Qual que era a melhor forma de trabalhar essa parte? Perfeito. Não, fez parte sim do meu papel por um longo tempo, inclusive estruturar o modelo atual. O que acontece, Romulo? É muito comum, né? E aí o que você falou, o cliente ele te dá várias oportunidades. Ele não vai para o Reclame Aqui de primeira. Quando ele chega lá, ele está realmente estressado e ele já te deu oportunidades em todos os seus outros canais de comunicação e de alguma forma eu tô até com um case aí, essa semana eu vou fazer uma reclamação no Reclame Aqui, mas aí eu tenho que sentar e estruturar porque eu tenho que fazer o meu textão, é o que você falou. Lógico, O cliente sempre. dá muitas oportunidades, né? Eu mesma nesse case fui pro telefone, fui para as redes sociais. Eu odeio telefone, tá? Sou de call center, mas eu Uhum. prefiro um chat, eu prefiro um WhatsApp, eu prefiro um Instagram, não importa. Fiz todos esses caminhos e telefone e não consegui uma resposta. Então, o que acontece na prática? O cliente já está altamente atritado e com uma baixíssima expectativa. Use essa baixíssima expectativa a seu favor. Já que você chegou nesse nível, então, o que a gente fez para mudar? Uma unidade muito grande em relação à nota, porque é aquilo que eu falei, e que você também já comentou, as pessoas olham essa nota, isso é usado como referência, como a gente está sempre buscando uma indicação de alguém, por que não uma indicação de muitas pessoas, mesmo que você não conheça? Então, Reclame Aqui é um lugar onde te indicam ou não, se aquele é um caminho bom, né? Aquela pergunta de você voltaria a fazer negócio, ela é matadora, porque você olha aquilo ali e fala, poxa, o cliente se sentiu com o problema resolvido. Então, o que a gente tinha de desafio? Uma nota muito baixa e uma reputação muito ruim. E como você falou, volumes altíssimos de demanda, né? Olhando aqui para minha última experiência, quando a gente olhava esse volume de demanda versus essa nota que não estava satisfatória, e a gente sabia que a gente tinha condição de oferecer uma experiência melhor, a nossa primeira estratégia quando eu assumi
esse time, falei assim, inclusive eu fui pedir, tá? Reclame Aqui é um negócio tão legal para as empresas de atendimento que ela não estava na minha área. Eu falei, gente, deixa eu fazer o Reclame Aqui, porque quem trabalha com atendimento, olha isso aqui, isso não é legal nem para o meu currículo, eu quero melhorar essa nota. Reclame Aqui, para quem trabalha com atendimento, é uma referência, né? Outro dia eu estava conversando com a Gisele, tive o prazer de conhecê-la, que ajudou a fundar o Reclame Aqui. É uma referência, né? Virou. E aí, o que a gente fez de primeira estratégia? Recebeu a demanda, entre em contato imediato com esse cliente. Avisa ele que você recebeu. Avisa que você recebeu esse problema, que você está olhando, se apresenta, né? A gente teve o cuidado de colocar um volume muito alto, de repente segmenta, coloca um especialista para cada tipo de reclamação. Se não tiver, não tem problema. Ah, Karen, como é que eu começo? Eu tenho uma pessoa. Comece com essa uma pessoa, olha essas reclamações mais críticas e vá retornando de imediato. A gente chegou a um tempo de resposta, mais ou menos, quando subiu uma reclamação, de 2 a 3 minutos eu já tinha falado com esse cliente. Olha, aqui é a Karen, eu vi a sua reclamação, eu sinto muito pelo que aconteceu, que isso é uma outra coisa que jurídicos deixem os atendimentos pedirem desculpa. Tem muita gente que fala, mas quando você pede desculpa, você assume a culpa. Não tem problema errar. Né? A gente erra, tá tudo bem, vamos corrigir. Então, liga para o cliente, pede desculpa, fala, não era a experiência que eu queria ter proporcionado para você, porque isso é uma verdade, né? E fala, vou tratar o seu caso e vou te retornar. E a partir desse momento que você faz promessas, cumpra todas as promessas, né? Prometeu retornar em 1 hora, em 10 minutos, em 2 dias, não importa. Negocia com o seu cliente com uma relação onde a pessoa espera que você cumpra o combinado. Então, o exemplo que você deu, deu um problema no meu pagamento. Combinado era eu conseguir fazer pagamentos. Você desviou desse combinado? Me ajuda a resolver. Né? Então, e mantenha todos os seus combinados. Eu sei que a gente teve até uma piada interna, uma aposta, porque bem naquele período que eu assumi o Reclame Aqui, eu estava grávida e eu tinha mais 2 ou 3 meses antes da licença maternidade. Eu fiz uma aposta com o meu chefe assim, eu falei, me dá esse atendimento, a gente vai fazer isso de personalizar, porque nada mais é do que ligar, personalizar, falar o nome, cuidar, colocar uma pessoa para cuidar do seu caso. E antes dos meus filhos nascerem, gêmeos, tá? Então, por isso filhos no plural, todo mundo pergunta. Antes dos meus filhos nascerem, essa nota vai ter virado. E eu me lembro que, tipo, na semana que eu fui para a maternidade correndo, era a semana que ia divulgar a nota do Reclame Aqui, a gente tinha conseguido atingir, mudado de casa completamente ali os indicadores. Mas tão simples quanto dar muita atenção e personalizar e fazer contato com o cliente certo na hora certa. Então, acho que essa é a grande dica. Chegou a reclamação? Não espera, responde muito rápido, mesmo que você não responda lá no Reclame Aqui. Toda a finalização, que tem um processo, é um pouquinho mais burocrático, mas ligue para esse cliente, faça, enfim, é um cliente que eu não gosto de ligar, ou não gosta de ligação, já mapei, manda um WhatsApp, um sinal de fumaça, ó, recebi sua reclamação, eu sou a Karen, eu sou o Rômulo, eu vou cuidar, até o fim a gente resolve. Mesmo que eu tenha que dizer não, isso funciona, porque às vezes eu não vou atender a demanda dele na expectativa dele. Fale, você vai encontrar aquilo que a gente fala, é procedente ou improcedente, né? É antigo, mas é verdade, ainda acontece, não tem problema, mas dá muita atenção para isso, não ignora. E se um cliente ameaçar ir para o Reclame Aqui, faça isso no atendimento anterior. Não deixe para o Reclame Aqui, como você falou, mas se não for Uhum. possível, personaliza e gruda nesse cliente até você ter uma resposta para ele, até saber que ele saiu satisfeito. Funciona bastante. É, e isso conecta ao assunto de hoje, porque, assim, o cliente deu as dicas de que ele poderia chegar a um ponto de ir lá no Reclame Aqui. Então, você que está no atendimento ao cliente, você sabe quais são aqueles clientes que são. O termo que eu vou falar aqui não é o mais legal do mundo, mas você sabe os clientes que são os mais chatos, vamos dizer assim, né? Que são aqueles mais exigentes. Eu Exigente, devia ter usado isso. essa palavra, os Boa. mais exigentes. Então você sabe que aqueles clientes. Então coloca ali uma segmentação, uma tag, enfim, alguma etiqueta, alguma Pinta de coisa salto assim vermelho, não importa, né? tipo isso. No perfil dele, que daí depois a próxima pessoa que vai atender ele já sabe que ele é uma pessoa exigente, já vai fazer um tratamento um pouco diferente, já vai ter um pouco mais de cuidado com as coisas que vai falar para esse cliente. Na hora de fazer uma análise do cadastro dele, da solicitação que ele fez, ele vai fazer uma análise mais profunda, não faz uma análise tão superficial, vai tomar mais cuidado. Então, assim, acaba que os assuntos vão se conectando, porque
tudo parte dessa segmentação de cliente que você faz e da forma com que você vai tratar cada um desses clientes. Não que o cliente que é mais exigente, você vai tratar ele melhor do que aquele cliente que é mais de boa. Não, você vai tratar os dois iguais, mas na hora que o mais exigente faz uma solicitação, você vai ter que entrar num nível de aprofundamento maior na hora de fazer uma análise do que o cara que é mais de boa, né? Então, vão ter essas diferenças, e quando a gente fala em personalização do atendimento, não é só você falar, oi, Karen, tudo jóia? Não é você saber o nome da pessoa, é justamente isso, é esse tipo de tratamento que é o tratamento personalizado, né? Saber o nome da pessoa, a data de nascimento dela, isso é o mínimo do mínimo do mínimo do Sim. mínimo. Isso é o mínimo do mínimo, né? Se você precisa do CPF dela para poder buscar qualquer tipo de informação, você tem que ter isso no seu cadastro. Você não tem que ficar pedindo em é, cada coisa, cada vez que ela te chamar no chat, sabe? Então, é, todas essas questões de informação, para mim, isso não é personalização. Personalização é o que você faz depois que você tem esses dados, né? Perfeito. Isso para mim é personalização. Então, isso para mim é muito importante. E daí a gente entra numa outra esfera, Karen, que eu queria que você trouxesse para a gente. Dar um exemplo antes, Romulo, disso que você está falando. Claro, claro, Você está claro. falando e me veio à cabeça. Gente, um dado relevante, reincidência de reclamação, né? Muito, Esse muito cliente importante. pega essa reincidência de reclamação, a gente já fez isso, tá bom? Testou em vários segmentos. Ah, mas eu já tenho uma segmentação. Ok, mas eu vou montar nessa segmentação ali que você escolheu, só que ele teve reclamação e teve reincidência. Teve um problema que ainda não foi resolvido. Porque se todo mundo que reclamar você colocar num cluster, você, em grandes negócios, você não vai conseguir. Mas no momento que esse cara é reincidente, faz disso uma segmentação ali, um grupo, né? Segmenta isso. Ele é reincidente. E você já vai olhar para isso com um cuidado maior. Por quê? Porque se você fizer alguns estudos, a reincidência de reclamação, e aí em cada negócio isso deve ser diferente, mas sempre existe, a reincidência de reclamação é que leva o cancelamento, o cliente ir embora, né? O famoso churn. Então, ela já vai te dando um indicativo, junto com outros indicadores, de que esse cliente vai embora. Isso não funcionando 2 ou 3 vezes, o cliente vai embora. Existe uma média, com certeza. Faça essa conta, nem que seja no Excel, existe esse dado aí na sua empresa. Quantas vezes o cliente reclama antes de desistir de mim? Pega essa média e usa isso para sua segmentação também, porque você consegue fazer um atendimento diferenciado para esse cliente e evitar o churn. Gente, de novo, depois que ele cancela, você gasta muito mais dinheiro para trazer de volta e não consegue na maioria dos casos. Se você, no meio do caminho, erra e consegue perceber, isso faz diferença também. Então, aproveitando esse gancho que você falou, né, de pega esse cliente que é mais exigente. Normalmente, o mais exigente, gente, é o mais traumatizado, né? É aquilo que a gente alguma coisa ficou devendo, porque a verdade é essa: o cliente não quer ter problema. E é responsabilidade nossa fazer com que isso fique equilibrado. Então, percebeu a reincidência da reclamação? Coloca isso de alguma forma, faz uma tag no sistema, gera um alerta, enfim, segmenta de alguma forma, numa fila especial. Na minha experiência, a gente fez isso bastante com o tempo de atendimento. Eu conseguia mapear isso e trazer ele para uma fila muito menor, atender mais rápido e gerar uma experiência mais fluida, porque era isso que ele estava precisando nesse momento. E claro, com algum especialista por trás, olhando a criticidade. Nossa, ele reclamou disso várias vezes, e posso até abordar. Se esse cliente menciona, olha, eu sei que você já teve esse problema, a gente vai garantir que não aconteça de novo. O cliente quer saber que você conhece ele. E de novo, não é data de nascimento, né? Então, acho que só trazendo esse exemplo, nós usamos esse case diversas vezes, seja para tempo de atendimento, seja para colocar um analista de repente mais sênior, enfim, para definir a estratégia de atendimento, a reincidência de reclamação reduz bastante o churn. E tive experiências onde a gente reduziu de mais de 10, 15% o cancelamento desse perfil de cliente. Então, faz muita diferença mesmo. Só para não perder esse Legal. gancho. Não, com certeza. Ô, Karen, e daí, entrando nisso, a gente precisa tentar gerenciar toda essa parada de alguma forma. Aí não precisa necessariamente falar a marca, né, nem nada, até porque cada segmento de negócio vai ter um software, uma ferramenta diferente, enfim, vai ser difícil a gente falar
todos, porque vai existir 1 milhão de opções aí no mercado. Facilitam essa personalização do atendimento que você conhece, que você já utilizou aí, enfim. O que você pode indicar de uso para ele conseguir gerenciar essa parada toda? né. Romulo, eu vou te falar que eu usei muitas, né? Porque acho que esse é um grande desafio do mercado hoje. Todo mundo fica procurando qual é o melhor CRM, qual é o melhor, né, sistema. E a verdade é que muitas vezes a gente compra uma Ferrari e não usa ela como ela poderia ser utilizada. Porque é aquilo que a gente falou. Você coleta um monte de dados e não tem uma estratégia de uso, o efeito vai ser o mesmo do Excel. Eu acho que está muito mais pautado na sua estratégia do que na ferramenta. Obviamente que tem ferramentas que a gente leva para o coração porque funcionaram bem, te apoiaram na sua estratégia e deram certo. Mas eu já vi grandes empresas usarem CRMs pequenininhos e darem super certo porque estavam com uma estratégia bacana. E aí, de novo, entra a questão da personalização. Às vezes, e fica a dica, né? A gente vai nas mais caras do mercado, nas mais top, e acho que isso vale para todas as ferramentas de atendimento e até para algumas outras. E esse cara, para ele, você é mais um cliente. Quando você vai numa ferramenta às vezes menor, você consegue a benefício da personalização para você como empresa, né? O que o meu negócio precisa mais, o que precisa menos, colocar pessoas olhando. Então, eu acho que a dica aqui que eu posso dar, né, sem indicar muito ferramenta nenhuma, sem falar de tamanho, já usei grande, já usei pequena, não importa qual ferramenta você escolha, tenha alguém dedicado, muitas vezes dessa própria empresa, faça questão de ter alguém dedicado, te apoiando nessa consultoria do dia a dia. Porque quando você escolhe uma ferramenta que não é sua, a principal questão você não sabe todos os detalhes, qual que é o potencial todo dela. Te apresentam, e aí você precisa ter alguém te dizendo, linkando com o seu negócio. Olha, isso aqui vai funcionar bem. Eu já vi cases. O bom das grandes é que eles tiveram muitos cases com vários segmentos. Então, eles podem te contar. Esse case aqui funcionou para o mercado X. Vamos tentar no seu? Vamos fazer um teste? Porque é isso, normalmente a gente acumula muitos dados, muita informação, tem muita ferramenta boa no mercado. De novo, não quero correr o risco de indicar nenhuma, mas tem muita ferramenta muito boa no mercado. Mas que se a gente não souber usar, né, ela vira mais do mesmo, né? Então, acho que esse é a grande dica, ter sempre alguém especialista ali olhando para a ferramenta e uma consultoria muito forte, né? Porque às vezes a gente implementa a ferramenta e fala, agora eu vou usar sozinho. Legal, que bom, mas você corre o risco de não olhar as melhores práticas e não olhar como é que o mundo está usando ela e não usar. E aí, não é à toa que você liga em um monte de call center e te pedem um monte de informação que você já deu, você repete um monte de dados, você digita lá no chat na hora que entra o seu CPF, o código da sua reserva, um monte de coisa, chega lá, a pessoa que fala com você confirma tudo de novo, o próprio bot confirma tudo de novo. Já peguei cenários de fluxos de atendimento onde você fala, né, você deixa tudo a mensagem, depois o bot pergunta de novo e, se necessário e complexo chegar no humano, pergunta tudo de novo. Então, o cuidado dessas ferramentas está muito mais na utilização, pela minha experiência. Vi grandes ferramentas, pequenas ferramentas virarem grandes depois do nosso uso, mas eu acho que o truque é esse, é você realmente ter uma consultoria e usar ela na totalidade. Não sei se te respondi Show, muito, show. mas sem correr o risco de Não, ficar ninguém, acho que essa é, é a grande dica. mas assim, de uma forma geral, assim, a ferramenta mais indicada para esses casos seria um CRM, por O exemplo, CRM, quando eu estou falando tudo isso, eu estou falando basicamente de um do CRM, né, CRM. que a gente tem muitas, muitas possibilidades de CRM no mercado. Sim, o básico para a gente começar é um CRM, e aí CRM você sabe que tem várias perninhas, né? Um universo de possibilidades, mas é o básico do É, CRM. é. A gente tem um episódio aqui no podcast que a gente só fala de CRM. Então, Então, se vale você esse está link, né? assistindo aí, termina de assistir esse aqui, depois vai lá no episódio de Sim. CRM e assiste todo de CRM, que foi uma baita de uma conversa, que foi muito, muito, muito legal a conversa de E é um CRM. Então, universo tenho CRM, certeza. né? É um universo. Ele é o mundo, e vai ter CRM para os mais diversos negócios e tal, os CRMs muito segmentados, que só serve para aquele segmento de negócio. Então, é por isso que a gente não fala uma marca ou outra marca e tal, porque a gente vai estar
induzindo a um erro, às vezes, até muito grave. Você vai gastar um dinheiro com um CRM que nem é para o seu segmento de negócio. Então, a gente prefere, vai buscar o CRM que é ideal para o seu negócio. É isso aí. Essa é Boa. a recomendação ideal, vamos Básico. dizer assim. Boa. E aí, se É, puder acrescentar, use o cara e a consultoria desse CRM que você escolher bastante para você ter certeza que está usando ele na totalidade. Acho que isso é importante também. aham. O Karen, um dos pilares para esse atendimento e essa personalização toda acontecer de forma correta, além da tecnologia apoiar isso, são as pessoas que estão trabalhando ali por trás disso tudo, Sem dúvida. né? E daí, como é que você treinava a sua equipe? Qual que era a orientação? Quando você contratava, qual que era o tempo necessário de treinamento até que essas pessoas entrassem dentro daquele processo que é cíclico, né? Ele acontece todo dia, a mesma coisa e tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a melhor forma de treinar, enfim, vamos tentar abordar toda essa questão do treinamento, porque algumas pessoas que estão ouvindo a gente aqui vão começar a contratar algumas pessoas para realizar atendimento. Nem é uma grande operação de call center, não. Vai contratar ali uma, duas pessoas para poder fazer o atendimento do dia a dia e tal. Mas vão precisar treinar essas pessoas, não tem jeito, né? E daí queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do treinamento, melhor forma de treinar, quanto tempo de treinamento, o que precisa passar dentro desse treinamento para essa pessoa que está sendo treinada ficar preparada para poder atender o cliente, enfim, queria que você passasse um pouco sobre isso. Perfeito. Acho que a primeira coisa é não negligencie treinamento, né? A gente está falando aqui como óbvio, mas eu vou falar que quem já trabalhou comigo vai me ver falando essa frase, vai falar, olha, eu falo isso todo dia, o óbvio não existe. Então, a gente tem essa mania de olhar e falar assim, ah, não, mas o cara já veio do mercado, já sabe isso, já sabe aquilo, eu fiz isso, eu vi isso na entrevista, fiz isso no processo seletivo. Não funciona, não negligencie treinamento. Por quê? Porque as pessoas vêm, algumas com muita experiência de mercado, outras com pouco, que você precisa equalizar e, voltando para aquele nosso começo da conversa, mostrar o jeito que a sua empresa funciona. Então, traga essa pessoa para treinamento sempre, né? Então, tem muita empresa que ainda fala, ah, não vamos treinar, vamos colocar ali rapidinho, ele assiste o que o outro cara está fazendo e segue a vida e minha recomendação é treine, né? Porque parece óbvio, mas não é. Tem muita gente ainda discutindo se precisa treinar ou não. Então, vencido isso, o tempo ele é muito relativo, porque aí vai depender muito do seu negócio, né? Tem negócios, todo negócio é complexo também, né? A gente às vezes falha de falar, ah, meu negócio é mais complexo, o outro é menos. Não, todo negócio é complexo e você precisa detalhar. Mas, obviamente, que tem alguns que você vai ficar 30 dias e eu já ministramos e executamos treinamentos de 45 dias e treinamentos de 15, porque depende muito do negócio e de como está dividido. O que essa pessoa vai executar? São, né, nas centrais ou nos atendimentos, essa pessoa faz tudo, é isso que você falou, uma empresa pequena com uma ou duas pessoas, ela vai ter muito mais atribuição, ela vai passar provavelmente por mais pontos da jornada do cliente. Uma empresa muito grande, que divide em vários setores, esse cara vai ser treinado muito mais específico para aquela função dele. Então, esse tempo de treinamento ele vai depender muito do seu negócio e do que essa pessoa de fato vai executar. O bom dia, o boa tarde, o básico, aquilo de novo, que o óbvio não existe. Ah, mas todo mundo sabe que tem que recepcionar o cliente e falar pelo nome. Embora tanto a gente já tenha aqui consensado de que isso é o básico, se você não deixar claro e não deixar isso escrito em algum lugar e não deixar documentado, pensa que para aquela pessoa é tudo muito novo, né? É novo e assustador, né? Todo universo, toda novidade é assustadora. Documenta, deixa com fácil acesso para ela e fala o básico. A gente comete muito essa falha de falar, pela experiência da pessoa, eu não preciso contar para ela o beabá. Eu preciso, né? Ah, mas cara, eu vou passar quanto tempo nisso? Ok, você pode ajustar conforme o seu público, né? De novo, falando em personalizar, porque esse cara também é cliente quando ele está sendo treinado, né? Mas tenha um time de treinamento que tenha esse olhar. E quem pode dar treinamento? Isso é uma outra coisa legal, né? Mas eu não tenho estrutura para montar um time de treinamento gigante, eu não sou uma grande empresa, eu não vou contratar especialistas em educação. Não tem problema, você pode escolher e treinar também essas pessoas. Joga do lado. Mas pega esse cara e dá princípios básicos de treinamento para ele. E aí eu tô falando de coisas muito básicas, Romulo, que
às vezes um Google bem dado, né, uma busca bem feita, você consegue orientar esse cara de, olha, o que que você não pode esquecer? Faça roteiros, né? Óbvio, eu sou professora por formação e trabalhei muitos anos com treinamento, mas um roteiro básico daquilo que você vai fazer, não precisa ser tão complexa, não precisa ser minuto a minuto do dia, mas faça um roteiro daquilo que esse cara precisa, dê um manual, né? Normalmente vamos dar um Ctrl F, buscar as coisas e achar, mas dê um manual básico para que aquela pessoa possa consultar. A gente peca muito em dar informação, que as pessoas decorem. Ah, mas é repetitivo, ele vai falar isso o dia todo, mas de formas diferentes, para clientes diferentes. Então, acho que é menos, talvez, até o tempo, isso vai depender muito do negócio, mas preocupe-se com o treinamento dessa pessoa. E aí eu vou dar uma dica que funcionou na minha experiência, tá bom? Que é teste depois. Informações que a gente passa para uma pessoa que vai atender, né? Normalmente a gente treina e fala todos os perfis de cliente. Imagina a quantidade de informação que essa pessoa recebe quando chega. Testa depois. Faz pequenas avaliações. Pode ser um teste prático, pode ser um teste escrito, que é um pouco mais old school, não importa, mas você precisa testar e ter um crivo. Olha, a pessoa para ir falar com o meu cliente, ela precisa ter acertado X%. Porque você coloca aí uma régua também de que tipo de experiência você quer dar para esse cliente. Não funciona mais você colocar aquela tagzinha na pessoa, eu sou novato, estou aprendendo. Problema da empresa, né? Então, antigamente, a gente ia no mercado, ia em algum lugar, numa loja, tinha lá, eu sou novo, eu tô aprendendo. Parabéns, mas eu quero o mesmo atendimento que o cara antigo me dá, ou até melhor. Então, assim, o cliente não tem mais esse nível de tolerância e nem acho que deveria ter, tá bom? Então, a gente precisa testar antes de colocar essa pessoa na linha ali com o cliente, ou no contato com o cliente, ou no público, não importa. Antes de virar ponto de contato com o cliente, você tem que avaliar se ele tem mais dificuldade, tem uma curva de aprendizado, óbvio, mas respeitado tudo isso, você tem que avaliar se ele está minimamente preparado para atender o seu cliente, porque senão vai dar muito ruim, vai dar cancelamento, vai dar tudo aquilo que a gente já falou. Uma das coisas que eu ouço bastante quando a gente tá implantando o MaxBot nas empresas, a gente sempre fala assim, sua equipe, como é que tá, o treinamento deles e tal, você vai precisar contratar mais gente. Aí, às vezes, a gente ouve a seguinte frase assim, eu vou contratar mais 2 agora, e daí já vou colocar para usar o MaxBot. Mas você não. A gente fala, quando a gente contrata alguém, a gente, pelo menos um mês, a pessoa quase não faz atendimento aqui dentro. Ela está passando por todo o treinamento, conhecendo a ferramenta, conhecendo a metodologia que a gente utiliza para atender, acompanhando quem está fazendo atendimento, como que ela faz os atendimentos e tal. Não, mas eu não posso deixar um mês, eu vou pagar um salário de um mês inteiro, a pessoa não vai trabalhar e não sei o que e tal. Eu não posso fazer isso, minha empresa é muito pequena e não sei o que e tal. O que que você prefere? Você prefere ter uma pessoa destreinada atendendo mal o seu cliente e você perdendo o cliente? Ou você prefere pagar um salário só de um mês, treinar muito bem essa pessoa e depois essa pessoa trazendo retorno para você, muitas vezes, e principalmente se ela trabalhar numa área que é mais comercial, trazendo mais cliente para vocês em vez de ficar perdendo cliente. Aí todo mundo para pensar um pouquinho assim, então é melhor treinar, né? Melhor treinar, né? Porque, gente, na hora que a gente para tentar racionalizar o processo de treinamento, a matemática fica muito mais simples, né? Pô, é simples. Eu vou pagar um salário. Vamos supor que seja salário mínimo ali. Eu não lembro quanto que tá, mas R$ 1.500 de salário para um atendente nível júnior, vamos dizer assim. Só que o primeiro mês ele vai estar só treinando. 30 dias treinando. Pá, 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 todo dia ali. Quase não pega no teclado para poder fazer nem mandar um oi para um Não ter cliente, contato com o né? cliente. Só treinando, 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 aprendendo, lendo os manuais, conhecendo a dinâmica da empresa, enfim, fazendo tudo que precisa fazer do processo de onboard que pouquíssimas empresas têm, as micro e pequenas e médias, né? Ou você prefere contratar o cara no dia seguinte, você fala assim, esse botão aqui você envia mensagem, aqui você escreve a mensagem, aqui você encaminha ele para um outro atendente, aqui você encerra a mensagem e mete bronca. Mas se o cliente perguntar, seu produto faz isso? Daí ele vai ter que ficar parando o cara do lado, atrapalhando o colega para poder perguntar um negócio que ele deveria
ter tido treinamento para poder... Aí você não vai ter uma pessoa ineficiente, você vai ter duas pessoas ineficientes, porque ele vai estar parando uma pessoa mais experiente para poder tirar as dúvidas dele, né? Então, cara, treinamento, ele se paga em pouquíssimo tempo. Eu sempre falo para todo mundo, pouquíssimo tempo o treinamento se paga. E o não treinamento, ele te coloca no negativo em pouquíssimo tempo também. O risco é muito alto. Então, gente, deem treinamento para o seu time. E não é só treinamento quando a pessoa entra, não, tá? É Boa. treinamento recorrente, tá? Ah, entrou, coloquei um novo produto na prateleira. Treinamento sobre aquele novo produto da prateleira. Ah, coloquei um novo software. Treinamento sobre aquele novo software que está implantando. Enfim, gente, treinamento o tempo todo, tá? Aqui na empresa, a gente tem praticamente treinamento toda semana, porque a gente tem as reuniões do... Cada setor tem uma reunião semanal, né? Daí essa reunião, ela vira uma reunião estratégica, mas quando a estratégia já está traçada para o mês todo, não precisa fazer ajuste, a gente acaba fazendo uma reunião mais de treinamento do que de estratégia. Então, quase toda semana tem uma discussão nova de treinamento. E, às vezes, o treinamento nada mais é do que aquelas pessoas mais experientes passar a sua experiência para aquelas pessoas mais jovens. Você não precisa trazer ninguém de fora, você não precisa contratar consultoria de treinamento. Tá tudo, o conhecimento está tudo dentro do seu negócio. Você só precisa estimular o compartilhamento desse conhecimento. Isso já é treinamento. Então, é muito mais simples do que muitas pessoas acham. Esse que é o grande negócio. Perfeito. E aí, gente, se você está ouvindo a gente aqui, né, está assistindo aqui, e é da área de treinamento, está falando, mas eu não consigo convencer, faz exatamente isso que o Romulo falou, faz um teste AB, pega aquele cara que você não treinou, o cara que você treinou, e mede a performance dele, leva para o board. Fala assim, olha aqui, a quantidade de erros, a quantidade de reclamações, olha aqueles indicadores básicos, né? O tempo de atendimento, que a gente é apegado a tempo hoje em dia, não mais, não precisa, mas veja bem, ele vai resolver mais rápido coisas mais complexas do que o outro que não está treinado. Então, leva esses indicadores e eu acho muito difícil não conseguir convencer que treinamento vale a pena. É isso aí. Tamo junto nessa, adoro treinamento. Eu acho Pode ser muito simples. difícil. É isso, tem que fazer treinamento, gente. E você pode trazer pessoas do mercado que muitas vezes não vão te cobrar nada para conversar com o seu time. Olha que legal. Produzindo conteúdo no LinkedIn, né, que foi lá que a gente começou a conversar, inclusive, tal, que foi feito o convite, eu conheci um cara que foi vendedor durante muito tempo do nosso principal concorrente. E daí eu conversando com ele, falei, ô fulano, tudo jóia? Cara, você foi vendedor lá na empresa X e tal, você não toparia conversar um dia com o meu time para falar como é que era a experiência lá, como é que eram os processos e tal? Ele já tinha saído, não tinha mais vínculo nenhum, então não tinha problema de compliance, não tinha problema de absolutamente nada. E daí alinhamos as agendas, né? A minha reunião, essa reunião semanal com o meu time é toda quinta-feira às 14 horas. Então, eu alinhei a agenda, eu falei, eu só preciso que seja quinta-feira às 14 horas, de qualquer semana que você puder, não precisa ser essa semana não, qualquer semana que você puder, a gente alinha. Não, então beleza, semana que vem eu consigo e tal. Cara, e ele foi um papo super bom, o time super elogiou todo mundo do time elogiou como ele falou, as coisas que ele falou, isso deu insight pro... Daí eu trouxe todo mundo também, trouxe o time de marketing, o time de vendas, daí eu trouxe todo mundo, né? Porque essa reunião geralmente é só para o pessoal de vendas. Daí, para esse caso, eu trouxe todo mundo. E daí, cara, isso deu insumo para o time de marketing, as coisas que ele falou, deu insumo para o time de sucesso do cliente, deu insumo para o time de venda. Cara, isso oxigenou todo o time por conta de uma troca de ideia que teve ali no LinkedIn, um convite que eu fiz para essa pessoa aceitou, uma horinha de conversa com o meu time. E é um treinamento formal? Não gera certificado, não gera nada, mas, pô, é um treinamento para o time, isso oxigena o time, leva o time para cima, dá novas ideias pro time.
uma vendedora minha fez uma pergunta muito legal para ele, assim, que eu achei muito massa. Ontem na reunião a gente estava até comentando sobre isso ainda. Ela falou assim, ó, a gente entende ali que tudo chega ali na venda, ela é uma closer, né? Ela, dentro da nossa estrutura, ela é a fechadora de negócios, né? A gente entende ali que tudo depende de vários setores, depende do marketing mandar ali qualificado para a gente, depende de tudo e tal. O que depende só do vendedor, só do closer, assim? O que o closer precisa fazer que só dependa dele para fechar negócio? Foi uma pergunta tão legal assim, e daí ele conseguiu construir de uma forma que gerou tanto insight para ela e para o outro closer, né? A gente tem 2 closers aqui, que, cara, eu tenho certeza que isso depois vai refletir em bons negócios, em bons fechamentos pra gente aqui, sabe? Isso é muito legal. E isso não tem valor, assim, não tem valor. E é um treinamento simples, assim, que você encontra a pessoa no mercado, a gente não se conhece pessoalmente, conversou pelo LinkedIn, depois pelo WhatsApp para poder alinhar essa reunião e daí E acabou funciona. acontecendo. Então, gente, É isso. treinamento, ele é treinamento ele é muito mais simples do que você imagina, tá? Quem tem consultoria de treinamento por aí, que me desculpe se eu estiver estragando o negócio de vocês, mas, cara, é muito mais simples do que imagina. O meu objetivo, no final das contas, é para os donos de negócio. Então, treinem suas equipes, vai ter consultorias de treinamento que são top e tal, mas, assim, cara, eu tô precisando desse negócio. Vai lá no LinkedIn. Ah, não tenho perfil no LinkedIn. Cria lá, em 5 minutos você cria um perfil do LinkedIn, joga lá na busca o que você precisa, que vai trazer um monte de pessoas bacanas. Começa a adicionar essas pessoas, gerar conexão, conversar com essas pessoas, que vai trazer uma galera legal que vai aceitar conversar com o seu time. Simples assim, tá? Tem treinamento para todos os momentos, né, Romulo? Pode ser Pra que em algum tudo, momento você precise de uma consultoria e você vá atrás disso também. É que é isso que você falou. Uhum. Treinamento tem muitas formas e muitos momentos de treinar, então faz todo sentido. Não, com certeza. Ô, Karen, existe algum risco em personalizar demais o atendimento ao cliente? E, sim, se tiver esse risco, como que pode evitar, assim? Não sei como é que seria essa ultra personalização, mas existe algum risco A nisso? gente vem falando muito disso, né? De hiperpersonalização, ultrapersonalização. Eu confesso que, olhando o cenário que nós estamos e a complexidade dos atendimentos hoje em dia, eu acho que tem muito mais bônus do que ônus, né? Eu não consigo ver nenhum grande risco atrelado. Porque, na verdade, claro, tem aquele risco de você ficar chato, né? Usando uma expressão bem simples, de repente você querer estar tão próximo, tão conectado, que você perde o timing e aí acha que está personalizando. Eu acho que o risco aqui é a gente errar a mão de falar de personalização e exagerar, né? Ah, eu estou mandando muita mensagem, eu estou mandando legal, você comprou isso. Então, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é de respeitar os limites do cliente, né? Isso também faz parte da personalização. Então, acho que o maior risco é a gente errar a mão na personalização e fazer um negócio forçado, fazer um negócio que fique muito nítido para o cliente que você está forçando a barra e que incomode, né? Tem vários exemplos. Quando eu mando, o cliente gosta quando eu dou informação. Verdade, a gente gosta de se manter informado sobre aquilo. Muita informação, muita oferta, mas eu tô com oferta super personalizada para esse cliente, isso tem a ver com o perfil dele. Tá, mas eu tenho 10 produtos, você manda a oferta dos 10 produtos ao mesmo tempo? Acho que esse é o nosso maior risco, sabe, de exagerar. Então, tem que tomar cuidado. E as empresas aí, as maiores que têm muitos produtos, tem que tomar bastante cuidado, porque senão ela vai ofertar um monte de coisa, tudo para o perfil certo, mas que o cara não consegue nem escolher. Tem empresa que você recebe tanto push, né? Agora que a gente tem muito app, tanto push que você não sabe qual push você lê. Se você lê o do seu cartão que chegou, se você lê do produto, se você lê do investimento, se você lê. Então, eu acho que esse é o maior risco. Porque quando a gente fala de personalizar, tem a ver a oferta certa para o cliente certo, mas o momento certo ele é muito relevante. Então, acho que esse é o maior risco. E fora isso, eu não vejo outros grandes riscos, não. Eu acho que esse acolhimento do cliente ele é muito relevante e ele traz muito mais ganho se você souber usar. Então, como tudo na vida, usando com moderação, o bônus é muito maior do que o ônus, assim.
Eu tenho vários exemplos disso. Estava até pensando antes da nossa conversa de um exemplo, porque a gente fala muito de segmentação versus personalização, embora elas caminhem juntas, pessoal, acho que vale dizer também que você pode não ter ainda a sua empresa totalmente segmentada ou definido esses públicos ou divididos esses públicos. Isso não faz com que você não possa personalizar o atendimento, porque tem grandes ferramentas, tem CRMs, tem informação que você vai obrigatoriamente preencher ali e usar, mas tem aquele feeling de quem está na ponta, por isso o treinamento é tão importante. Então, eu tenho um exemplo de uma empresa pequenininha que eu consumo, que é uma empresa de seguros. Na verdade, é uma agência, né? Enfim, um corretor de seguros, que me atende há muitos anos. Faz seguro do meu carro, faz seguro da minha casa, do meu marido, enfim, me atende há muitos anos. Enfim, ele vai atendendo e todo ano ele fala comigo uma vez por ano. Fala com meu pai também, que gosta muito mais de conversar, e fala comigo pelo WhatsApp uma vez por ano para renovar os meus seguros. E eu me lembro que num desses momentos, eu também, durante a gravidez, eu comentei com ele, olha, vamos renovar o seguro, mas talvez eu troque de carro, porque eu tô pensando em um carro maior, tal, mas não tenho certeza, tem uns 2, 3 meses, num papo assim, eu tava no meio de uma reunião, mandei um áudio e tinha uma dúvida, se eu tiver que renovar agora e trocar de carro, como é que funciona? Durante, né, essa contratação. Foi sensacional. Primeiro que ele entendeu quem era a Karen, né? Não falou que nem ele fala com meu pai, conversou muito mais. Isso já é personalização. Ele respondeu exatamente o que eu perguntei, Romulo. Ele falou do seguro, falou da minha dúvida, fechei o seguro, ele viu que eu estava numa reunião, falou, tô no WhatsApp aqui, mas fechei, fiz tudo pelo WhatsApp, do jeito que eu gosto. Só que aí a personalização dele chegou, e o treinamento dele, obviamente, chegou num ponto que foi, dali uns 2, 3 meses, ele me mandou uma mensagem: oi, Karen, tô sabendo que seus filhos devem ter nascido e assim, olha, é muito legal ter seguro de vida para quem é mãe. E ele não tinha esse produto, eu já tinha um seguro de vida. Ele tomou cuidado, também era da empresa, talvez de uma que ele atenda, ele tomou cuidado. Eu sei que você tem alguma coisa aqui, mas o valor não é tão legal, né? Para quem era casado e tal, só você e seu marido, mas agora, será que você não quer dar uma olhada? E obviamente que ele vendeu. É o cuidado de entender quem é esse cliente. Ele não deve ter uma super segmentação, não estou lá segmentada, mas ele tem o feeling de talvez não tenha também um super CRM, pensa que eu estou falando de uma empresa pequenininha, mas ele deve ter um bloquinho de notas onde ele faz algumas anotações sobre aqueles clientes, gera um alerta no Outlook dele e aí ele personaliza. Então, gente, mesmo que você não consiga segmentar tudo, a dica é personalizar, não precisa de tanta segmentação. É olhar para a pessoa como pessoa, a necessidade dela. Nem eu tinha pensado em seguro de vida mais caro porque eu teria filhos, mas o insight dele foi muito bom e gerou uma venda, né? Então, acho que a gente precisa. Eu fiquei muito com esse exemplo na cabeça depois que a gente começou as nossas trocas sobre esse papo, porque quando a gente fala de empresas grandes, é tudo muito, né, talvez mais complexo, com maior volume, mas isso vale para todo mundo, e segmentar e personalizar andam juntos, mas não são irmãos obrigatórios, assim, você pode personalizar o seu dia a dia, né? Então, acho que quis trazer aqui para compartilhar com vocês esse case. É legal isso, e porque também essa personalização e essa segmentação, ela é uma construção de longo prazo, né? Porque assim, não vai ser a primeira vez que o cliente vai entrar em contato com você que você vai sabatinar, fazer um monte de pergunta para esse cliente. Você vai perguntar: você é casado? Quantos anos tem sua esposa? Ah, que time você torce? Ah, qual que é a sua data de nascimento? Você tem filhos? Não sei o quê. Não, constrói esse relacionamento, né? Vai conversando com essa pessoa. Você vai estar ali com o seu CRM aberto, seu bloco de notas, seu Excel, enfim, o que você tiver para fazer a anotação, vai construindo aquilo e vai fazendo essas anotações. Porque, por exemplo, você deu a dica pro cara, você falou ali, talvez ele nem soubesse que você estava grávida, e você falou, daqui a alguns meses eu vou ter os meus filhos, e talvez eu precise de um carro maior. E precisa, eu tenho um só, precisei de um carro maior, você com 2. Precisou. Com certeza precisou, com certeza precisou. É, E daí você já deu a dica para ele, ele deve ter feito a anotação lá, tu vai ter filhos. Se ela falou no plural, deve ser gêmeos, né? Tipo assim. E daí ele anotou, daqui a alguns meses, talvez, às vezes a gente fala coisas que pra gente é natural e sai de forma tão natural que a gente não sabe que a gente está dando informações valiosas para outra pessoa. Então, às vezes você falou assim, daqui a 3 meses eu vou ter os meus filhos.
Então, ele anotou os 3 meses para ele é o time que ele precisa para ele fazer contato com você, Perfeito. né. Então, ou talvez você não tenha falado o prazo exato, você falou daqui a alguns meses, né. Mas, o que eu quero falar é que, eh, a forma com que ele personalizou isso, essa atenção toda que ele te deu, foi uma forma construída. Até porque, eh, quando você começou a contratar seguro com ele, você talvez não tivesse nem casado ainda, né. Você falou que ele atende seus pais, então ele não talvez ele tenha te perguntado se você era casada na época e tal, mas, você não precisa fazer esse processo todo, porque um relacionamento para usar esse relacionamento do seguro, daí você depois se casou, comprou um carro, você precisou colocar seu marido no seguro também para ele poder dirigir o mesmo carro e tal, para o carro continuar segurado. Então, ele já anota lá, casou com fulano de tal, né? Eh, então ele já tem essa informação. Olha só como que a personalização ela é construída, ela não precisa ser perguntada. Isso que eu quero chegar para vocês, eu quero que vocês acompanhem a minha linha de raciocínio. A, a, a personalização ela é construída. Então, tô construindo como que o, O o vendedor, consultor ali o isso. vendedor, o corretor da Karen construiu a personalização dela. Então, ela casou, atualizou o seguro do carro dela, colocou lá, ó, casou com fulano de tal, né? Porque ela acrescentou ele no seguro dela. Aí fez ou então fez o seguro de vida pequenininho lá ainda, né? E colocou ele como beneficiário do seguro. Então a gente não coloca qualquer pessoa como beneficiário. Então casou com fulano. Aí, beleza, construiu e tal. Daí, ó, tô renovando o meu seguro do meu carro, só que daqui a alguns meses nascem meus filhos, talvez precise mudar esse seguro porque eu vou comprar um outro carro e tal. Como é que eu faço? Ó, daqui a alguns meses vai mudar de carro porque vai ter filhos. Então, beleza. Aí isso vai gerando alertas para ele, como um bom vendedor, ele sabe os produtos que ele tem na carteira, ele sabe as coisas que ele pode oferecer, ele sabe tudo isso. Daqui a alguns meses, eu vou entrar em contato com ela, falar: "Ó, cara, e aí, como é que foi o parto? Deu tudo certo?", né? Que todo mundo fala que é aquela conversa de vendedor, né, cara? E aí, tudo Começar de algum jóia? jeito, né? Como é que estão os meninos? Estão tudo bem? Eles estão dormindo bem, né? Se o cara for pai, ele vai saber as lamúrias das primeiras noites de sono. É, tá tudo bem e tal. Ó, de seguro aqui, que ele é muito pequenininho. Pra quem é mãe, né? Não combina muito bem e tal. E daí, cara, esse cara acerta no alvo ali, né? Daí não tem jeito, daí assina mesmo. Não, E o timing, não né? tem escolha. E o É, timing, porque ele o time é podia ter tudo. até me ofertado, natural, talvez na análise dele, pensando em perfil, poxa, todo mundo que é mãe, que é pai, gosta de aumentar o seguro de vida. Ele podia ter me ofertado junto, aquele famoso cross, né, que todo mundo quer fazer, Uhum. junto com o do carro. Eu ia ter ignorado completamente, porque do meu perfil, na Não, correria, na o meu reunião, problema agora é só o carro. é isso, Não não quero fala mais outra nada. É. coisa, não me enrola, né? Que é aquela coisa que o vendedor Uhum. escuta muito. Ele soube o time, Uhum. ele falou, para ela não adianta oferecer agora, mas anotou ali, como você falou, não importa onde, ele anotou ali, gerou um alerta para ele e acionou no time certo, onde eu estaria muito mais vulnerável para essa informação. Então, personalização é isso, é construída através de relacionamento. Concordo com você, não dá para matar tudo de uma vez só no primeiro contato, mas você tem que ouvir atentamente o seu cliente, aquela lógica de ouve para não perguntar de novo o que ele já falou e ouve para Uhum. aproveitar aquilo que ele falou e que não estava no seu roteiro de perguntar e que não estava no seu roteiro de CRM. Não importa, anota ali num canto, porque isso pode gerar um insight, né? Então, acho que esse exemplo ele é Uhum. muito bom porque ele é simples, mas tangibiliza essa coisa do relacionamento e do ouvir o cliente. Eu dei dicas, provavelmente, naturalmente, e todo cliente dá dica, gente. Assim como ele dá dica que ele É, vai porque a reclamar, que gente ele fala reclama. de forma natural. A gente fala de forma natural. Tipo, você ia ser mãe, tava feliz com tudo isso acontecendo. Você tá distribuindo a sua felicidade. Daí você fala sobre isso, entendeu? É assim. E Ele as pessoas pegou. são assim. E isso é natural. A pessoa, quando ela sente É? vontade, ela vai falar. Então,
ele pegou essa informação e usou, e soube quando usar. Ah, mas demorou 2, 3 meses para fazer uma venda, mas ele fez. Talvez se ele tivesse me De ofertado boa. no dia, talvez não, ele se tivesse me ofertado no dia não teria feito. Então, isso é personalização, né? Que é quando você, o momento certo, a pessoa certa, a oferta certa e o jeito certo de abordar. Então, acho que esse é um excelente exemplo que casa tudo, sabe? E simples. É, com certeza. Karen, um dos medos que os pequenos e médios empresários têm é assim, nossa, para personalizar eu vou ter que ter uma equipe grande para conseguir fazer isso tudo e tal. E daí eu queria saber como que pequenas empresas conseguem fazer essa personalização sem ter uma equipe grande, ou se tem a necessidade de ter uma equipe grande para poder ter esses graus de personalização, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Não tem, eu acredito muito até que em grandes empresas você tem que começar pequeno, porque você precisa saber se o modelo que você desenhou funciona. Então, às vezes começa com uma pessoa seguindo aquele nosso raciocínio, uma pessoa muito bem treinada, direcionada, que saiba fazer testes ou que você consiga gerenciar e acompanhar esses testes do que deu certo ou não deu certo, ter um olhar muito próximo para esse primeiro momento, mas você não precisa de grandes áreas. É claro que cada corporação, cada empresa, ela vai acabar definindo um modelo que funciona melhor, pelo tamanho, pela estrutura e tudo mais. Mas o importante é você começar, é você garantir que as pessoas da empresa e a organização estejam compradas nessa experiência, né? Então, às vezes você pode ter uma pessoa muito boa fazendo, desde que todo mundo esteja alinhado que isso é um ponto bacana e que a gente precisa olhar para a experiência do cliente, que precisa personalizar, porque você vai precisar do apoio de outras áreas, né? Eu estava numa discussão bem bacana essa semana sobre uma outra empresa aí, e a gente estava falando exatamente isso. Tá todo mundo comprado? Tá todo mundo pelo menos ciente de que isso é relevante? Então, você pode começar pequeno, mas você não pode começar sozinho. O que eu quero dizer? As outras áreas de negócio, elas precisam ter a percepção da relevância do que você vai fazer, porque elas vão te gerar insumos, né? Então, a área de produtos, ela vai te gerar algum nível de insumo para essa personalização. Não é só o atendimento sozinho, né? O CX sozinho, não importa como a gente chama. Então, numa mentoria sobre um case, a pessoa, ela e mais uma pessoa na equipe. Não tem problema. Mas o meu grande questionamento para ela foi o quanto está comprado dentro da corporação que vocês existem e que vocês vão começar a dar esses insights para todos os lugares. Então, eu acho que o tamanho menos importa, importa de fato a consciência de todo mundo que isso pode gerar negócio, de que isso é relevante para o negócio. É um pouco do que você estava falando da sua estrutura aí, seu cara de venda, seu cara de marketing, quando você teve um treinamento onde você ia falar para a experiência, para essa venda, enfim, você levou todo mundo. Então, eu acho que esse cuidado de a empresa estar comprada. E aí, normalmente numa empresa pequena, talvez esse seja um dos grandes ganhos. É mais fácil reunir todo mundo e falar da relevância. Então, aproveitar isso, né? Mas pode começar pequeno, pode começar com um. Poxa, eu comecei numa grande empresa, como eu comentei, atendendo Reclame Aqui com uma pessoa e a gente virou a nota. Porque muito mais está no jeito, né? E aí, claro, você vai precisar de capacity em algum momento. Que essas pequenas empresas cresçam, é para isso que a gente torce, mas começa pequeno, mas começa com atenção de verdade nesse item. Eu acho que isso é o mais relevante. Não pode ser só uma conversa de, Legal. a experiência do cliente é legal. Gente, não é só isso. Precisa pôr trabalho ali, investir horas de, de atuação ali, né? De esforço. Não, com certeza. Legal. E assim, ó, supondo e acreditando que todo mundo que está acompanhando a gente aqui até agora se convenceu de que precisa personalizar o atendimento e tal. Qual que é a primeira etapa para desenvolver uma estratégia de atendimento personalizado eficaz, assim? Vamos tentar tangibilizar isso de forma prática, assim, para ele ter um plano de ação de como ele deve fazer isso. Vamos tentar criar um plano de ação, um passo a passo, para ele poder começar Boa. a desenvolver essa personalização no negócio dele. Mapeie basicamente os pontos de contato do seu cliente. Porque para você personalizar, você precisa saber em que momentos e em que situações e em que locais, né? Enfim, ele vai ter contato com você. Normalmente ele não tem contato com um lugar só da empresa e a gente se engana achando que ele vai acessar só o atendimento. Mesmo que ele te ligue, né? E ele pode ligar para você, Romulo, não importa. Ele liga para você e fala: e aí, com quem do seu atendimento eu falo? Você é um ponto de contato. Então, acho que é relevante olhar
para todos esses pontos de contato, saber quais são. Esse é o primeiro passo, saber onde é que esse cliente pode me acionar, porque aí eu consigo pensar numa estratégia, tá bom, se ele me acionar e falar com o Rômulo, quando ele ligar para um vendedor, o cara já tem que saber que isso aconteceu, como é que a gente conecta esses pontos. Então, acho que a primeira coisa é olhar os pontos de contato. Isso serve para qualquer tamanho de corporação, que se você não sabe onde o seu cliente vai te buscar, fatalmente você não vai ter uma estratégia para atender ele naquele lugar. Então, você tem que saber onde ele vai te procurar. Legal. E assim, Passo um. ao, é, é, e assim, ao implantar qualquer nível de personalização, qualquer canal de atendimento, vai ter muitos desafios, né? Quais são os maiores desafios que você viu dentro desse processo de implantar um atendimento personalizado? Eu acho que pensando em estratégia, vou dividir entre estratégico e tático. Acho que pensando em Beleza. estratégico, tá comprado, né, com a empresa. Então, acho que isso que eu falei é muito relevante. Ainda existe, gente, enfim, é muito comum ainda, infelizmente ou felizmente, o mercado vai evoluindo, mas ainda existe essa máxima de atendimento é custo, de precisa mesmo, aquilo que você falou, precisa treinar mesmo, eu não posso otimizar e colocar uma pessoa em vez de duas, enfim. Então, a gente ainda tem muito esse desafio estratégico de a organização estar comprada do quanto aquilo é relevante e do quanto aquilo pode gerar valor para o negócio, né? Valor, inclusive dinheiro, né? Falando de forma. Então, acho que estrategicamente esse é o principal desafio. Toda vez que a gente é chamado numa empresa para falar de CX, de atendimento, a gente precisa entender se o ambiente é fértil e como, às vezes não é, e tá tudo bem, mas como é que a gente vai tornar esse ambiente fértil dentro da corporação para essa área de atendimento? Acho que esse é o principal. E depois, quando a gente vai para o prático, a gente tem as questões mais técnicas mesmo e que tem que decidir, por exemplo, qual a melhor ferramenta a utilizar para o meu tamanho, para o meu segmento, aquilo um pouco do que você falou. Tem segmentos que têm CRMs específicos, tem outros que talvez usem mais genéricos. Então, escolher muito bem quem vão ser os seus parceiros, escolher se você vai fazer isso interno ou externo. É muito comum no mercado você fazer isso, contratar um terceiro. E não é demérito nenhum, pelo contrário, grandes operações são feitas assim, mas você precisa tomar essas decisões estratégicas do que funciona para o seu negócio. E aí, quando eu falo desse operacional, você tem que estar alinhado com os valores da empresa, porque muitas empresas vão te falar, não, eu não gosto de terceirização, não importa se tem um custo diferente, não importa, né, se vai ser o mesmo grau de qualidade. Então, ainda existe também essa. Não é uma realidade, depende muito de como você coloca a estratégia. Então, acho que esses são grandes desafios, e aí você escolher quem são os parceiros que estão ao seu lado, seja de ferramenta, seja de call center, seja quem vão ser essas pessoas que vão jogar junto com você. Acho que não precisa ser um time gigante, mas precisa ser um time muito bem escolhido. E eu digo isso por experiência. É muito comum empresas maiores terem mais de um parceiro, até para testar entre eles, para ver como é que performa cada um. Isso é muito comum, a gente faz essas escolhas, e essa escolha até é bacana, na maioria dos casos, para você entender como é que cada um está performando e quais são as oportunidades e quem vai te oferecer mais assessoria, quem vai te oferecer mais consultoria, quem vai te apoiar muito mais e te ensinar muito mais, trocar mais com você. Então, eu acho que escolher os seus parceiros é um grande desafio desse mercado, porque como a gente disse para a CRM, para tudo que é de atendimento, oferta tem muita, né? E se eu puder dar uma dica, atender. Não importa se ele é terceiro, se ele é interno, defina muito bem o que você entende que é o perfil exitoso de quem vai atender o seu cliente. Isso faz muita diferença até para o treinamento. A gente estava falando treinamento é muito bacana e é muito relevante, mas se eu tenho um perfil de contratação muito bem definido, a chance de sucesso desse treinamento e desse atendimento é muito maior. Então, pegar essas chaves de sucesso e usar todas elas, né? Tive uma experiência muito bacana definindo, até na segmentação. Para cada atendimento eu tinha um perfil diferente de atendente e fez muita diferença. E eu não estou falando perfil idioma, por exemplo, ele tem que ser bilíngue. Isso é um requisito técnico, na verdade. Eu estou falando de outros itens de perfil que podem ser bem relevantes para você colocar ele para atender para o cliente. Acho que esses são Até porque o bilíngue, alguns se desafios. você não vai atender ninguém de fora, você não precisa dele. Você não É precisa isso. dele. E se vai É. atender, é óbvio que precisa, né? É muito técnico, é Aham. um aprendizado, é um idioma. Mas, e como eu atendo? Qual é o perfil? Eu descobri coisas bem interessantes em relação à idade de quem está atendendo, à escolaridade, enfim, coisas bem legais. Eu descobri fazendo essas análises de perfil e isso aumenta muito. Diminui muito o turnover, as pessoas vão menos embora, porque quando você acerta no perfil, tá bom para você e tá bom para a pessoa.
Então não adianta você Uhum. colocar alguém que não quer ficar ali, ou que não tem o perfil de ficar ali, de repente, pelo menos por um tempo mínimo, você vai perder, né? Você vai ter que treinar de novo, aí sim começa a gerar um custo desnecessário. Então, tem um equilíbrio, né? Eu acho essa parte do perfil é bem relevante. É desafiadora. Estava falando semana passada também numa consultoria, um amigo que assumiu uma central e ele estava assim, cá, me ajuda com esses pontos, né? A gente conversando muito sobre contratação, ele está com uma dificuldade de contratação. É desafiador, mas quando você define bem o perfil, por mais que você demore um pouquinho mais, é igual treinamento, demora um pouquinho mais, mas você é muito mais assertivo, diminui turnover, enfim. Então, acho que esse é um dos grandes desafios aí, você se preparar bem antes de começar, escolher Para bem. entrar um pouquinho nesse perfil, você acha que o perfil de quem vai atender precisa ser similar ao perfil de cliente que o cliente possui? Por exemplo, uma empresa que atende prioritariamente pessoas da terceira idade. Você acha que o perfil de atendente dela precisa ser também um perfil de pessoas que são mais experientes, mais velhas, assim, e tal, para poder gerar algum tipo de conexão? Ou você acha que isso é irrelevante? Ou, por exemplo, a gente sempre ouve assim, se seu público é muito masculino, coloca mais mulheres para fazer ligação e tal, né? Às vezes a gente ouve esse tipo de coisa por aí, né? Não que eu concorde com isso, é só porque eu quero Sim, saber sim, sua sim. opinião. Infelizmente a gente ainda É, ouve. a gente ouve, E a mesma coisa, assim, do tipo, ah, se eu tenho um público. Isso eu sofri bastante no início com um vendedor meu. Tinha um vendedor que ele tinha. Ele tá com a gente até hoje, ele começou com a gente como estagiário, né? Hoje ele é um dos closers. E só que ele é muito jovem, né? Então ele saiu da universidade, a gente está em Viçosa, tem uma universidade federal grande aqui. Ele saiu da universidade, começou a trabalhar com a gente e tal. E a gente atende um segmento muito tradicional de pessoas que o dono do negócio são pessoas mais velhas, são contabilidades, né? Então o dono do negócio tem seus 50 e mais, né? E assim, quando ele via uma pessoa tão jovem, com seus 20 e poucos, não confiava tanto assim, vamos dizer. E a gente tem esse contato muito próximo, igual a gente está se vendo aqui por uma videoconferência. Toda reunião nossa é por videoconferência com câmera ligada, a gente exige isso. E daí não passava tanta confiança. E daí a gente acabou trazendo uma pessoa, vindo até de uma consultoria que trazem pessoas seniores, né? Por conta dessa premissa que a gente tinha, do tipo, cara, a gente está atendendo pessoas com 50 a mais, vamos trazer um vendedor ou uma vendedora, não tinha distinção de sexo, é, de 50 a mais, para ver se isso se confirma. Né? E acabou meio que se confirmando aqui do nosso lado. Eu queria saber se do seu lado, da sua experiência, se isso se confirmava também. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse perfil. Na verdade, Romulo, pela minha experiência, pensando aqui, resgatando, eu não acho que no meu cenário isso se confirme tanto, tá bom? O que eu peguei em determinado momento são pessoas mais velhas atendendo muito melhor. A gente percebia que elas performavam muito mais, o nível de atenção, enfim. Então, talvez o nível de responsabilidade em relação àquilo. Mas também isso é muito perfil de quem vai atender, né? A gente tem que tomar muito cuidado hoje, porque na verdade a gente está num mundo onde todos os públicos têm que se misturar, né? Então, também esse cuidado de. Acho que tem muito mais valor o treinamento e a adequação. Eu entendo porque que isso se confirmou no seu público, tá bom? E óbvio, a gente está. É o que eu falei, a sociedade vai evoluindo, né? Então, a gente vai melhorando como atendimento, vai melhorando como sociedade, vai se misturando cada vez mais. Mas eu entendo porque isso funcionou. Mas acho que não, para o atendimento que a gente faz aqui, enfim, no atendimento nas grandes centrais, acho que isso não deveria ser tão relevante. Acho que tem que ser mais plural mesmo, a gente tem que ter uma coisa mais mista. Óbvio, definindo bem quem vai atender para cada público, mas assim, quando eu olho para falar definindo bem, eu olho muito para indicador, eu olho muito para experiência. Então, quando você fala experiência, quando eu falo experiência, não estou nem falando de idade, mas, por exemplo, alguém que gosta de investimento, ou gosta mais de matemática, vai atender melhor determinadas perguntas do cliente. Então, a gente faz alguns olhares desse. É,
a idade é um item, mas não é um item que nos exclui ou que muda muito esse. É um cuidado que a gente tem mesmo, né? No time diversas. Vamos falar de diversidade, porque eu acho que isso é relevante. Mas eu entendo por que funcionou aí no seu, mas acho que no telefone, no WhatsApp, no chat, talvez a gente tenha uma grande facilidade de comunicação. Hoje todo mundo já consegue usar essas ferramentas, então isso facilita bastante também. Porque daí ali não tem o contato, né? No É meu caso isso. tinha o contato, né? No meu caso, A sua venda os dois se presencial, a viam. visita. Não era presencial, mas era por videoconferência, né? Então Entendi. tinha esse contato por imagem, nem que seja por imagem, mas o contato existia, né? Então isso acabava se confirmando, mas daí depois a gente conseguiu equalizar as coisas. No final Equilibrar. do Eu passei dia a muito por gente isso no conseguiu início da minha equalizar. carreira também. Eu passei muito por isso no início da minha carreira, Romulo. Imagina, bem novinha dando treinamento, e eu dava treinamento em outros países, em outros estados. Eu descia do avião e a pessoa perguntava: é você mesmo? E eu falava: sou. Eu acho que no final do dia a gente acaba conquistando o espaço pelo conhecimento, enfim, mas eu entendo o que a primeira impressão ainda causa. É que a gente vai É. lutando contra ela, né? Sendo mulher e tudo mais, a gente tem uma tendência muito grande a lutar contra isso e usar as informações, mas sem perder a diversidade, né? Que é tão rica. Aham. Karen, assim, a gente tem a premissa de que tudo que pode ser medido pode ser melhorado, né? Então, Super. se a gente não fizer análise de toda essa personalização, de todas essas estratégias, de toda essa parte tática e tal, a gente não vai conseguir fazer melhorar nada, mas principalmente a gente não vai conseguir saber se o que a gente está fazendo está dando certo, né? Não é só uma questão Perfeito. de melhora, é uma questão de saber se está indo no caminho certo. E daí eu queria ver quais os indicadores que você costuma acompanhar para poder saber se está indo se você está indo no caminho certo, e daí se tem um indicador que está saindo muito do parâmetro, como é que você faz, que tipo de ajuste você faz para poder colocar esse Perfeito. indicador no caminho certo, assim. Perfeito. Eu acho que os indicadores de satisfação, e aí a gente tem mais de um, né? A gente tem CSAT, alguns chamam de PSAT, tem NPS. Então, a primeira coisa que a gente sempre olha quando tá, para saber se está acertando, quando a gente fala em relacionamento, né? Não pode ser só venda. Então, a gente olha muito e eu faço um olhar bastante apurado para os indicadores de satisfação. Os que a companhia decidir, e se a gente tiver mais de um, olho todos eles. Acho que isso é bem relevante. Então, se eu uso pesquisa de satisfação e uso o NPS, eu vou fazer um olhar para os dois, olhando para aqueles públicos, né? Então, a gente falando desde o começo, eu faço testes. Eu tenho um público já segmentado que eu atendi desse jeito. E eu tenho um público que não está segmentado, mas que é muito parecido, um teste AB. O NPS está diferente, a satisfação está diferente, o número de reclamações está diferente. Normalmente a gente percebe uma diferença, porque é aquilo que a gente vem falando desde o começo aqui no nosso papo, o atendimento personalizado, ele gera realmente resultado. E aí depois eu vou para indicadores de negócio, porque, de novo, se a gente não for prático, né, e não trouxer indicadores de negócio, eu vou de novo ser uma central de custo, eu vou cair naquela máxima de, eu tô caro demais. Então, eu preciso olhar os indicadores de negócio. E aí, pode ser venda, pode ser um churn, né? Os que forem principais aí no seu negócio. Então, qual que é a dica? O que o comercial está usando como indicador de negócio? Compare isso também pelos clientes que são atendidos aí. Porque normalmente o comercial, ele está usando aqueles indicadores que são os que o C-Level decidiu aí para a corporação como indicadores positivos de negócio. Bacana. Então, olhos de satisfação e olha esses também. Que aí acho que você tem um bom caminho. Tá saindo da rota? Tem que pesquisar, aprofundar, fazer um estudo, entender aí o que ficou faltando. Por exemplo, quando eu falo de satisfação, quais são os clientes que estão satisfeitos, quais foram os motivos, e os insatisfeitos, quais foram os motivos, né? O que o detrator está te contando? Que mesmo com esse atendimento personalizado não deu certo. É um processo que eu tenho que mudar? É pontual? Pode ser o time que não tá, tem alguma coisa que eu tenho que treinar? Então, a gente olha para isso no detalhe e aí vai acompanhando, né? Eu digo que satisfação você tem que acompanhar no diário. Mas NPS às vezes demora para mexer a régua. Tem gente que tem mais volume, tem gente que tem um volume menor, e aí a régua vai ser diferente, mas olhe diariamente, porque ele vai te dando dicas. E olha os detratores, né? O cliente sempre te diz um pouquinho do que não está funcionando. É bem legal olhar essa experiência completa. Karen, mas o cliente não escreveu nada, o cliente não me contou nada, ele só deu uma nota baixa.
segue a jornada desse cliente, dá uma olhada em o que ele teve que fazer para falar com você, o que aconteceu. Normalmente você vai encontrar grandes insights ali, porque como a gente vem falando desde o começo, ele vai dando dicas. Ele diz que ele vai reclamar de novo, ele diz o que ele não gostou, alguma coisa. Coloca alguém ali mais sênior para dar uma olhada nessa jornada, para você entender os detratores e atuar. Normalmente, quando a gente faz isso, e aí a gente usa uma metodologia aqui de fazer isso recorrentemente, os indicadores começam a mudar a partir do dia seguinte. Se não mudou, é porque você ainda não achou a causa raiz, né? Então a gente faz muita análise de causa raiz, o time de processo também, né? Todo time de processos e projetos fica também dentro dessa gestão. E aí, quando a gente olha, a gente analisa a causa raiz o tempo todo. Por que aquele cara ainda não está satisfeito se eu personalizei? Tem sempre alguma oportunidade aí, vai ajustando. E de novo, acho que a gente já falou isso aqui, mas vai no simples, né? Se tiver complicado demais, tenta voltar para o simples. Às vezes é um detalhe, uma anotação, uma coisa que aquele cara não pegou, uma pergunta que ele fez de novo, você falou várias vezes e o cliente já falou várias vezes, ele perguntou de novo. Então, vai colocando isso como regra de negócio, sabe? Mudando o processo. Normalmente tem alguma coisa de processo e aí a gente consegue reverter. Mas para você ter resultado rápido, você tem que olhar isso diário. Por mais que no início pareça um pouco loucura, eu sempre brinco, né? Falo com os mentorados e tudo mais. Começa olhando diário. Quando você sentir que está um fôlego melhor, olha semanal. Quando você sentir que está com fôlego melhor, pode olhar o quinzenal e um dia você vai chegar no mensal. Não é que eu olho tudo todo dia, seria impossível, né? Somos pessoas, não conseguimos, mas assim, quando você começa um projeto, olha diário e depois você vai espaçando isso numa linha do tempo. Quando você vê que está estável, tudo bem olhar mensal, tudo bem isso virar um indicador de reunião corporativo mensal, mas enquanto você está criando, olha diariamente, faz muita diferença. Show, show. Cara, a gente está chegando aqui para o final do nosso podcast e sempre no final a gente gosta de dar uma dica rápida, assim, que muitas vezes é um pedaço, um recorte aqui de alguma coisa que a gente falou dentro desse episódio, tá? Então, assim, de tudo que a gente conversou aqui, queria que você pegasse um pedaço assim que você acha assim, cara, esse pedaço é o mais importante, ninguém pode esquecer disso aqui, porque uma das coisas que acontecem no aprendizado do adulto, né? Você tem formação de professora, você sabe disso, que o adulto aprende em cima de repetição, né? Então a gente precisa falar, às vezes, várias vezes a mesma coisa. Então a ideia dessa última dica é justamente isso, assim, para ele sair daqui desse episódio com isso na cabeça, falando assim, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Então, qual que é a sua dica? Eu sei dar a sua, depois eu dou a minha, mas qual que é a sua dica que você fala assim, ó, você tem que sair desse episódio para fazer isso ou sabendo disso, assim? O que você tem para falar? Vou dar duas, tá? Romulo não me mata, mas é que Pode, tem duas pode, coisas que eu acho que pode. são muito relevantes. A primeira é se veja se o ambiente é fértil, né? Se a empresa está comprada com atendimento, com CX, e se não tiver, define uma estratégia para conseguir isso. Não é impossível, não é. Porque às vezes a gente fala, eu não vou conseguir, não tá. Não, define uma estratégia e você consegue. Acho que garantir que todo mundo está empenhado de que atendimento é relevante, CX é relevante. Porque economiza muito da sua energia. E normalmente você consegue convencer isso de forma muito tranquila, desde que você faça aí uma boa estratégia, né? E eu acho que a segunda é olhe os dados. Gente, a cultura de dados ela tá aí, tá cada vez mais relevante. Fazer do mesmo jeito que nós fazíamos antes não funciona mais. Então, olhe os dados, esteja atento a todas as informações que você pega do cliente e use, né? Acho que um dos maiores pecados que a gente comete nesse mundo de dados é achar que tem que. Duas coisas. Achar que precisa pegar toda a informação de uma vez só, que a gente já comentou aqui, que não vai conseguir. E aí, pegar um monte de informação e não usar. Então, mesmo que você comece pequenininho, vá entendendo, vá fazendo uso desses dados para personalizar o atendimento, para falar com o cliente, para fazer a oferta certa, para escolher o melhor canal para falar com ele. Acho que aproveitar essas informações de verdade, né? Porque hoje a gente vive num mundo com tantas informações que é muito relevante. A grande dica é filtrar como você vai começar, escolher pequenos ganhos e começar, né? Então, olha os dados, mas não tenta fazer tudo de uma vez, você não vai tudo de uma vez. Então, tenha esse cuidado. Acho que isso são as duas dicas mais relevantes aí. Eu vou pegar num assunto que a gente falou bastante aqui, que é
treine sua equipe. O retorno sobre o investimento do treinamento, ele vem rápido, ele dá resultado e dá resultado prolongado. Então, se você não treina a sua equipe, você está deixando um caminhão de dinheiro na mesa aí, então treine a sua equipe sempre, sempre que você puder. Participa dos treinamentos que tiver na sua cidade, das palestras que a CDL, né, que é a Câmara de Dirigente Logista da Sociedade, promover. Cara, faz o que os movimentos, acompanha os movimentos que as associações da sociedade ou do seu segmento de negócio fizer, porque vale cada coisa. Muitas vezes o colaborador, mas eu tenho que ir nesse lugar fora do horário de trabalho e tal, tenta mostrar a importância que tem sobre isso. Mas eu já sei isso. E cara, a gente nunca sabe de tudo e a gente precisa mostrar para o colaborador que a gente nunca sabe de tudo. Eu achava que eu sabia bastante coisa sobre experiência do cliente, atendimento do cliente, mas o que eu estou aprendendo guiando esse podcast, vamos dizer assim, é um absurdo, assim, né, com essas trocas de experiência que eu estou tendo. Então, isso está sendo um baita de um treinamento para mim. Então, gente, sério mesmo, treinem os seus times, porque o ROI disso vai ser absurdo, tá bom? Karen, quem quiser achar você aí, como é que para fazer mentoria, consultoria, enfim, para te contratar, como é que eles te acham? Tô fácil de achar no LinkedIn, Romulo. Karen Caruso, tem um nome mais difícil no final, que é Balachazi, mas colocando Karen Caruso, provavelmente todo mundo vai conseguir me encontrar aí. E fiquem à vontade para mandar mensagem, dúvidas, insights. Como o Romulo falou, o aprendizado é constante, então essa troca é muito legal, a gente vai conhecendo cada vez mais pessoas do mercado e aprendendo jeitos novos de fazer, então dá para me achar aí no LinkedIn. Show! Então, galera, mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência de todos. Lembrando que se você curtiu, deixa o seu like aqui no YouTube, no Spotify. Deixa seu comentário aqui também. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse episódio, pode deixar suas dúvidas aqui no comentário. Eu passo as dúvidas ali para a Karen. A Karen respondendo, eu posto a resposta dessas dúvidas aqui nos comentários, sem problema nenhum. A ideia de tudo isso é a gente promover uma grande conversa sobre a experiência do cliente, melhorar essa experiência, melhorar o atendimento ao cliente no Brasil, que a gente ainda tem muita dificuldade de ser bem atendido em várias empresas. Então, a gente quer promover essa melhoria de atendimento ao cliente no Brasil e com fé a gente vai conseguir fazer isso, mas a gente precisa da ajuda de todos os empresários, todo mundo engajado, como a Karen falou, todo mundo precisa comprar essa experiência do cliente, todos os empresários precisam comprar essa melhoria da experiência do cliente, porque sem isso a gente não vai conseguir cumprir esse papel aí, né? Então a gente está tentando fazer a nossa parte aqui, né, Karen, de levar esse conhecimento para vocês, mas a gente precisa que vocês também ajudem a gente distribuindo esse conteúdo. Então, se você acha que esse conteúdo é um conteúdo relevante, compartilhe ele aí nos seus grupos de WhatsApp, peça para os seus colaboradores assistirem esse podcast, que não deixa de ser um treinamento, a gente estava falando de treinamento, não deixa de ser um treinamento, né? Então, compartilhe aí nas suas redes, deixa seu like, deixa seu comentário aí. E mais uma vez, Karen, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. A gente teve ali várias tentativas de gravações, né? Você teve a viagem, teve tudo ali, a gente não conseguiu, mas hoje deu certo, graças a Deus. E lembrando que o Max Talk é feito aqui pela MaxBot, né? Uma empresa de um software de atendimento ao cliente integrado ao WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram. A gente tem ferramenta de chat web, enfim, uma ferramenta completa para você poder atender bem o seu cliente. E a gente distribui o Max Talk toda quarta-feira às 5:30 da tarde, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então fica ligado que semana que vem tem mais um super episódio para vocês, com mais um super convidado. Karen, muito obrigado de novo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou. Obrigada, Romulo. Tchau, pessoal.